Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 171. Claro, Mei. Yagura soltou uma risada baixa, claramente satisfeito com o pedido de ter o Mimei para se juntar à batalha. No entanto, com um sorriso calmo ele olhou para ela e disse: com o seu talento, é só uma questão de tempo até você atingir o nível de Kage. Nunca duvidei disso. Em outras palavras, naquele momento, ela ainda não tinha forças para carregar esse fardo. Yagura pretendia carregá-lo ele mesmo. E ela não podia ajudá-lo ainda. Mei baixou o olhar. Entendido. A fogueira diante deles crepitava e flamejava. Somente com o poder de um Kage alguém poderia sentar-se à mesa de negociações com Komogakuri como um igual. A força de uma besta com cauda. Seu trunfo teria que ser revelada dessa vez. Esta batalha enviaria uma mensagem clara para todo mundo shinobi. Foi por causa desse poder que Karatashi Yagura recebeu o título de Mizukage. Kirigakuri estava longe de ser fraco. Eles não deveriam ser pisoteados. Vá descansar um pouco. Tudo bem. Na manhã seguinte, com a aniquilação total do esquadrão Dodai e nenhum sobrevivente para relatar, o silêncio por si só foi suficiente para Komogakuri suspeitar que algo havia dado errado. Eles rapidamente enviaram várias equipes de reconhecimento para o porto de destino originalmente atribuído ao esquadrão Dodai. Usando as rotas que essas equipes tomaram, Jounin de elite enviados secretamente por Yagura o seguiram, eventualmente localizando o acampamento temporário de Komogakuri. Ficava na costa sudeste da Terra do Relâmpago. E logo, essa informação foi repassada para Yagura, que estava estacionado no porto. Liberação de fervura, técnica habilidosa de névoa. Os ninjas batedores de Komogakuri foram atraídos para uma armadilha pelos agentes de Kirigakuri. A névoa ácida de Terumimei combinou perfeitamente com as técnicas de névoa natural de Kirigakuri. Estava tudo em silêncio e implacável. O vapor corrosivo começou a corroer a carne do shinobi de Komogakuri quase instantaneamente. A pele deles rachava e descascava. Merda! É uma emboscada, caia de volta. Antes que o líder pudesse terminar, uma onda de fraqueza se espalhou do seu peito por todo o seu corpo. Com um mergulho, ele caiu no mar com o chakra completamente drenado. Então, dentro da espessa névoa branca, uma sutil névoa violeta começou a se misturar. Sazori, escondido ali perto, soltou suas marionetes, enchendo a nuvem ácida com vapores tóxicos. Não foi apenas inalação. A névoa, que já havia começado a corroer a pele deles, agora permitia que o veneno de Sazori penetrasse diretamente na corrente sanguínea deles através de feridas abertas. Num instante, o veneno ceifou suas vidas. Embora os dois não estivessem exatamente em bons termos, a coordenação deles naquele momento era perfeita. Yagura sentiu em aprovação. O porto está em suas mãos. Terumimei finalmente deixou de lado suas reservas sobre Sazori e respondeu: entendido. Sazori, por sua vez, nunca tinha visto inimigos sucumbirem ao veneno tão rapidamente. Ele olhou para Mei, mas não disse nada. Talvez, no fundo, ele estivesse pensando que essa mulher poderia ser ainda mais assustadora que Tio. Essa emboscada toda foi ideia dela. Eles usaram o porto e as névoas perpétuas que cobriam a terra das águas o ano todo, como isca. A liberação de fervura de Mei e os venenos de Sazori foram um anzol. Agora que a armadilha havia sido acionada e seu flanco estava seguro, Yagura reuniu uma pequena equipe de Jounin e avançou direto para o acampamento de Komogakuri na costa da Terra do Relâmpago, observando a figura de Yagura desaparecer na neblina. Os shinobi de Komogakuri pegos na armadilha já haviam sido dizimados pela névoa ácida e pelo nevoeiro envenenado. Sazori disse calmamente: eu cuido da limpeza. Você vai fazer o que precisa fazer. Obrigada, disse Mei com sinceridade, com um respeito renovado na voz. Ela havia começado a confiar no ninja rebelde de rank S de Tsunagakuri. Não achei que você estivesse falando sério, levando a sério a ideia de apoiar Kirigakuri, e até mesmo ajudando-a a realizar ações pelas costas de Yagura. Me poupe da conversa, Sazori retrucou. Se não quer que ele morra, apresse-se. Entendi. Aquele idiota entrou sozinho como se tivesse algo a provar. Ele já parou para pensar? E se o próprio Raikage aparecesse? Como Yagura sairia vivo? Tanto Sazori quanto Mei tinham certeza de que Yagura, e até mesmo o ancião Genshi, haviam considerado essa possibilidade. E mesmo assim ele escolheu ir, porque ele era o Mizukage. Depois de cruzar o mar, Yagura e sua equipe levaram apenas meio-dia para chegar à base costeira sudeste de Komogakuri. Usando a técnica da névoa oculta para ocultar seus movimentos, eles chegaram a 100 metros do acampamento inimigo. Tão perto agora. Vocês três, recuem, ordenou Yagura, parando o Jounin que o acompanhava. Seus olhos se fixaram no acampamento construído às pressas ao longo da costa. Komogakuri, você tratou Kirigakuri como se nem existíssemos. Agora é hora de provar a ira do mar. A Yagura, Izobu, vamos fazer um escândalo. Ei, Izobu, você adora me mandar. Uma cauda enorme se materializou atrás de Yagura e bateu na água, lançando uma enorme tromba d'água em espiral para o céu. Roar, a besta com cauda chegou. O berro de Izobu ecoou pelos céus. Sua forma gigantesca rasgou a névoa e o mar agitado, revelando-se por completo na costa da Terra do Relâmpago. As marés altas atingiram o acampamento costeiro, destruindo suas barricadas em um instante. Agora totalmente exposto, o imenso corpo de Izobu pairava sobre a costa. 1000 shinobi de Komogakuri se viraram para encará-lo, seus olhos encontrando a raiva vermelho sangue queimando nos olhos da besta com cauda. Naquele momento, o medo de um verdadeiro monstro tomou conta de seus corações. A Yagura, Izobu, vamos apresentá-los adequadamente. A fera respirou fundo, aspirando o próprio mar, e então disparou um canhão de água colossal contra o acampamento inimigo. Yagura, Izobu, grande rugido coral. As forças compactas de Komogakuri não tiveram tempo de se dispersar. O ataque de Izobu atingiu como uma bomba lançada em um cardume de peixes.
Com apenas um ataque, mais da metade dos Shinobi foram mortos imediatamente ou gravemente feridos, incapazes de se esquivar a tempo. Os poucos que sobreviveram por sorte ou por habilidade reconheceram imediatamente o que estavam enfrentando. Uma besta com cauda é uma besta com cauda. É a besta com cauda de Kirigakuri. Estamos sob ataque. Todas as unidades, postos de batalha. Postos de batalha. Apesar do caos, a disciplina militar de Komogakuri entrou em ação rapidamente. Eles se reagruparam rapidamente sob o comando de seus líderes Jounin, dispersando-se para evitar os ataques de longo alcance e as rajadas de água de Izobu. Liberação de tempestade, circo laser. Liberação de relâmpagos, pulso de trovão. Liberação de relâmpagos, trovão estrondoso. Experimente isso. Vários jutsus, marcadores explosivos e ferramentas ninja enormes, tudo que poderia potencialmente ferir uma besta com cauda, foram liberados de uma só vez. Mas foi tudo em vão. Uma enorme cortina de água surgiu do mar, protegendo todo o corpo de Izobu. À medida que a parede assentava, sua superfície se suavizava, adquirindo um brilho espelhado. É Izobu. Observe com atenção. Só vou mostrar isso uma vez. Yagura, Izobu, técnica do espelho d'água. No momento em que os ataques do inimigo refletiam na água, o espelho os capturava e replicava. Com um rugido estrondoso, Izobu disparou tudo de volta idênticos em número, força e trajetória, mas na direção oposta. Grandes explosões iluminaram o litoral, fazendo com que ondas quebrassem nas alturas. Os Shinobi de Komogakuri só puderam assistir, atordoados. O contra-ataque total deles nem sequer tocou no inimigo. Antes que pudessem reagir, antes mesmo que pudessem pensar, Izobu lançou outro canhão de água, atravessando as ondas crescentes e atingindo diretamente as linhas inimigas que ainda se reagrupavam. Seguiu-se outra onda de baixas. Com um rugido triunfante, Izobu ergueu o rabo bem alto. Então saltou no ar, curvando seu corpo enorme como uma roda giratória. As placas blindadas em seu corpo desviavam todos os jutsus e ferramentas arremessados em uma última tentativa de detê-lo. Ele desembarcou na costa como uma máquina de guerra viva, uma força imparável, esmagando os indefesos Shinobi de Komogakuri abaixo dele. Capítulo 172. A diferença de poder entre bestas com cauda e Shinobi comuns é imensa. Eles nem sequer estão na mesma escala. Yagura e Izobu não lançaram apenas um ataque surpresa às forças de Komogakuri. Contra um poder avassalador, os Shinobi de Komo não conseguiram realizar um único contra-ataque efetivo ou ameaçador. Grande parte disso se deve ao fato de Izobu e Yagura agora lutarem em perfeita sincronia, com Yagura mantendo o controle racional sobre a batalha como Jinchuriki. Durante várias contra-ofensivas desesperadas, os Shinobi de Komo lentamente perceberam algo aterrorizante. Alguns deles tinham experiência lutando contra os Jinchuriki de sua própria aldeia, especificamente, o Duas Caudas e o Oito Caudas. Mas a besta com cauda deste Shinobi da névoa não era nada parecida com aquelas que eles enfrentaram antes. Qualquer jutsu de longo alcance ou ataque explosivo era imediatamente copiado e voltado contra eles. Assim que seus ataques eram anulados, suas posições eram expostas, e a besta atacava imediatamente aquele local. Até mesmo fintas e táticas de distração eram completamente percebidas, e então se voltavam contra eles. A fera ignorava a isca e atacava a verdadeira fonte do ataque com uma precisão incrível. E mesmo nas raras ocasiões em que um ataque realmente acontecia, o casco resistente da enorme tartaruga tornava difícil dizer se o animal com cauda havia sofrido algum dano real. Este esquadrão como havia sido enviado ali apenas para interromper as operações de Kirigakuri. Eles não tinham as ferramentas necessárias para lidar com uma besta com cauda, e principalmente nenhuma técnica de selamento. Capitão, devemos recuar. Continuar essa luta só levaria a mais sacrifícios desnecessários. O comandante original desta força de ataque de 1000 homens já havia sido morto na explosão inicial do canhão de água de Izobu. O atual líder do esquadrão havia assumido o comando apenas temporariamente. Ele tinha experiência em operações de selamento contra os próprios Jinchuriki de Kumo. De longe, ele encarou a fera que já havia massacrado tantos de seus companheiros com os olhos vermelhos de ódio. Esta besta com cauda se comportava como um humano. Um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. Ele não queria acreditar. Era algo inédito no mundo Shinobi. Até mesmo Killer B, o Jinchuriki do Oito Caudas reconhecido pelo próprio terceiro Raikage, não conseguiu atingir esse nível de controle. Incapazes de se reagrupar para um contra-ataque adequado, as forças de Komo falharam em sua missão de atacar a névoa. Ao lado dele, o ninja sensorial relatou um aumento nas baixas. Continuar a batalha não servia mais para nada. Recuem. Todos recuem. Estrondo. 3 caudas enormes caíram de cima, atingindo diretamente o centro de comando temporário de Kumo. Todos lá dentro foram destruídos em um instante. Através dos olhos de Izobu, Yagura estava monitorando o campo de batalha de perto. Após um longo período de observação, ele identificou a área com maior densidade de movimento Kumo. Um ataque preciso destruiu o cérebro da operação. Os Shinobi de Komo cercados encaravam a besta com cauda horrorizados. Izobu olhou para eles friamente e então abriu sua boca, liberando um jato de água de alta pressão. Após quase uma hora de luta brutal, os 1000 Shinobi de Komo posicionados ali para atacar a névoa estavam quase todos mortos ou gravemente feridos. Graças à precisão de Yagura, todas as forças de nível Jonin foram eliminadas na última onda. Depois que seu comando central foi aniquilado, os Shinobi de Komo perderam completamente a vontade de lutar. Corram, corram para salvar suas vidas. Não tem como vencermos isso. Temos que recuar e pedir reforços. Os enormes canhões de água varreram a multidão como um desastre natural.
Sob a força das explosões, os corpos humanos não conseguiam resistir nem por um momento, sua visão ficava escura e eles ficavam inconscientes ou morriam no local. Se você for atacar, ataque sem piedade, elimine o máximo de força inimiga possível. As caudas de Isobu chicoteavam bruscamente pelo ar, varrendo em todas as direções. Uma figura enorme saltou no campo de batalha. Uma lâmina de mão envolta em raios furiosos colidiu diretamente com a cauda blindada de Isobu, desviando-a e fazendo-a voar. Finalmente, ele estava aqui. Yagura estava em posição durante todo esse tempo, esperando por esse mesmo homem. Vendo o recém-chegado claramente, ele saiu de seu transe de batalha e gritou com gravidade. Isobu, como está seu chakra? Isobu também sentiu o poder daquele último ataque. Este não era um humano comum. A cauda da fera balançava no ar. Não se preocupe. Ainda não usei muita coisa. Ainda tenho pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Contra o terceiro Raikage, mesmo 10 minutos seriam um milagre. Sentindo a determinação de Isobu, Yagura cerrou os punhos, ansioso pela batalha. Ótimo. Então vamos nos preparar para uma luta séria. Os shinobi de Kumo, salvos da morte certa pelo recém-chegado, gritaram de alegria. Raikage-sama. A estrutura do terceiro Raikage era ainda maior que a de seu filho, o futuro quarto Raikage. Com uma cintura fina e ombros igualmente largos, seus músculos poderosos se destacavam sob a armadura de raios que cobria seu torso e membros nus. Cada centímetro dele irradiava força. Seus olhos percorreram o posto avançado costeiro em ruínas, observando o shinobi de como caídos espalhados pelos escombros. A dor brilhou em seus olhos enquanto ele fixava o olhar na enorme besta de 3 caudas à sua frente. Quando eles lançaram esta operação contra a névoa, ou mais precisamente, contra a linha de suprimentos que dava suporte a Konogakakure, ele esperava alguma resistência. A guerra já durava algum tempo, e a posição de Kirigakure estava se tornando cada vez mais clara. Eles não tinham a vontade ou a capacidade de sustentar uma guerra em grande escala. Com base no que sabia sobre a força de combate da névoa, o terceiro Raikage não levou muito a sério a possibilidade de um contra-ataque sério. Racionalmente, seu objetivo era cortar o apoio da névoa a Konoha, já que isso havia prejudicado a capacidade das forças aliadas de obter vantagem. Emocionado, ele olhou para a névoa, que permaneceu escondida e hesitante por tanto tempo. Mas desta vez, eles responderam. E essa resposta trouxe uma surpresa bastante inesperada. O terceiro Raikage teve que admitir. Foi seu erro de julgamento que levou à morte de tanto shinobi de como aqui. Uma besta com cauda. A chamada névoa fraca havia, na verdade, enviado uma besta com cauda para as linhas de frente. Konogakure não ficava longe da costa da Terra do Relâmpago. No momento em que o ninja sensorial detectou a assinatura de chakra de uma besta com cauda, o terceiro Raikage correu pessoalmente para o campo de batalha. No caminho, inúmeros pensamentos passaram pela sua mente. Bestas com cauda eram os trunfos ocultos de todas as grandes vilas. Apesar do conflito feroz com Konoha, nenhuma vila ousou usar sua besta. Eles eram poderosos, sim, mas incontroláveis. Nenhum Jinchuriki poderia realmente alegar controlar um sem correr riscos. No entanto, devido a uma falha na inteligência, o terceiro Raikage pagou o preço com 1000 vidas. Seu rosto escureceu enquanto ele gritava uma ordem. Todos os shinobi de Kumo, recuem imediatamente. Deixem isso comigo. Sim, senhor. Com um homem capaz de trocar golpes com 8 caudas ali, os shinobi restantes de Kumo recuaram. Yagura não os perseguiu. Deixando de lado todas as outras possibilidades, havia apenas uma explicação para a ousada decisão da névoa de implantar uma besta com cauda. O Jinchuriki do 3 caudas havia dominado o controle, e seu Mizukage confiava nele completamente. O terceiro Raikage tirou sua capa de relâmpago e rugiu com fúria nos olhos. Jinchuriki da névoa, você tem coragem. Yagura ergueu uma sobrancelha. Essa frase foi interessante. Pela patente, o terceiro Raikage deveria tê-lo chamado de Mizukage e não de Jinchuriki. Então ele ainda não sabia? Que o quarto Mizukage de Kirigakure também era o Jinchuriki do 3 caudas. Às vezes, informações boas eram boas demais. Tudo bem, murmurou Yagura, dando um passo à frente. Vamos nos apresentar direito. Sua figura apareceu no topo da cabeça de Isobu. O fato de um Jinchuriki poder emergir enquanto a besta com cauda estava em plena forma chocou o terceiro Raikage. Isso confirmou suas suspeitas. Mas então ele viu o rosto de Yagura e sentiu algo se agitar dentro dele. Claro, Yagura inclinou a cabeça com um sorriso. Então o terceiro Tsuchikage não compartilhou minhas informações com você, hein? Raikage-senpai. O terceiro Raikage juntou tudo. Então é isso. Mizukage. Você se tornou Mizukage usando o poder da besta com cauda. Toda a especulação sobre a névoa confiar em seus Jinchuriki foi desmentida. Não havia confiança se o próprio Mizukage fosse o Jinchuriki. Só descobrindo isso agora? Um pouco tarde. Yagura abriu as mãos com um sorriso irônico. Estranho, no entanto. Vocês não são aliados de Vagakure? No entanto, são as suas forças de Kumo que estão aqui, não eles. Então Tsuchikage sabia e escondeu a informação, enviando Kumo para assumir a culpa. O Raikage franziu a testa. Uma provocação barata. Provocação? Estou apenas constatando fatos. Sério, fazer parceria com um conspirador como Tsuchikage. Quem sabe quando ele vai te apunhalar pelas costas? Por que não nos considera? Yagura fez uma pausa, lembrando-se de repente do que tinha acabado de fazer. Deixa pra lá. Provavelmente não é uma boa hora para falar de alianças. Seus olhos pousaram brevemente na cicatriz em forma de raio no peito do terceiro Raikage. Seu sorriso desapareceu, e sua voz fria. Ouvi falar da sua reputação. Dizem que o terceiro Raikage pode lutar contra 8 caudas da sua própria vila, 1 contra 1. Ele começou a afundar novamente em Isobu. Bem, se você está cansado do 8 caudas, que tal experimentar o nosso 3 caudas hoje? O terceiro Raikage rosnou de raiva. Pirralho arrogante.
Retornando ao corpo de Isobu, Yagura se recompôs. Era hora de enfrentar um dos Kage mais fortes vivos. Ele perguntou, Isobu, você não é mais fraco que seu irmão Oito Caudas, certo? Isobu respondeu honestamente, provavelmente um pouco mais fraco. Yagura estava prestes a fazer uma piada, mas antes que pudesse, o terceiro Raikage desapareceu de vista em um borrão de relâmpagos. Ele está vindo, tão rápido que Yagura não conseguiu nem rastrear sua imagem residual. Se ele não tivesse se fundido com Isobu, ele teria sido eliminado com um golpe só, assim como quando enfrentou o terceiro Kazekage. Era tão grande a diferença de poder. Isobu, role. Você poderia pedir um pouquinho mais gentilmente? Reconhecendo a ameaça, Isobu abandonou sua preguiça habitual e se pôs em movimento, assumindo o formato de uma roda e rolando para longe em alta velocidade. O terceiro Raikage desceu de cima, com os dedos cerrados, golpeando a areia com força estrondosa. Músculo e raio combinados em um golpe devastador? O chão abaixo dele explodiu, fazendo voar areia e pedras em todas as direções. Técnica de assinatura do terceiro Raikage, punhalada infernal, estocada de lança com 4 dedos. Isobu rolou rapidamente de volta para o oceano, seu terreno preferido, transformando-se em meio ao movimento e liberando um poderoso canhão de água direto no coração da areia rodopiante. Mas desta vez, o jato de água não atravessou o shinobi de Komogakuri tão facilmente quanto antes. A punhalada do inferno, estocada de lança com 4 dedos, era famosa por ser a lança mais forte, enquanto o próprio terceiro Raikage, aprimorado e reforçado pelo chakra de relâmpago, era considerado o dono do escudo mais forte. A rajada de água atingiu o Raikage em cheio no peito, mas foi como se ele tivesse batido em uma montanha de aço. Não o moveu um centímetro. Ele não se esquivou. Deliberadamente recebeu o golpe de frente. Seus pés, como pilares de uma fortaleza, estavam ancorados ao chão. Embora a costa arenosa abaixo dele tenha sido soprada para trás pela pressão, seu corpo não se moveu. A besta com cauda da água, seu estilo água é impressionante. O terceiro Raikage se adaptou rapidamente ao impacto, permanecendo de pé e rugindo desafiadoramente. Sua lança de 4 dedos ergueu-se bem alto, e então desceu para cortar o riacho. Naquele instante, ele saltou para longe, desviando do restante do raio de explosão. Um estrondo estrondoso se seguiu quando seus pés tocaram o chão novamente. Então, o Raikage se lançou em direção ao mar na velocidade da luz. Ele ignorou a desvantagem inerente de lutar na água. Em vez disso, ele confiou inteiramente em seu poder avassalador para avançar por esse terreno difícil. Isobu, incapaz de escapar no ar, mirou novamente e disparou outra saraivada de rajadas de água, cada uma apoiada por enormes orbes de água detonando ao redor delas para dar suporte. Mas o Raikage já havia percebido a força de Isobu na primeira troca de golpes. Suas respostas ficaram mais rápidas e precisas. Ele curvou um dedo para dentro. 4 dedos se tornaram 3. Estocada de lança com 3 dedos, sua técnica de perfuração mais forte. Ele a usava para romper os ataques de água, cada golpe encurtando a distância. As esferas de água que desciam explodiram ao entrar em contato com sua armadura de raios, mas não o retardaram nem um pouco. Estrondo. O terceiro Raikage irrompeu pela cortina de água, atingindo diretamente a enorme figura de Isobu. O impacto abalou seu casco e enviou uma onda de dor profunda em sua carne. RAH. Isobu rugiu de dor, usando a força para afundar de volta no mar. Dentro do espaço mental compartilhado, a voz de Yagura soou urgentemente. Você está bem? Isobu balançou levemente a cabeça. Estou bem. Entre seus companheiros bestas com cauda, o poder ofensivo de Isobu estava próximo do fim. Mas ele tinha uma coisa que faltava aos outros, uma casca que pudesse resistir. Ele mergulhou fundo, tentando ganhar tempo e pensar. Aquele último ataque não pôde ser ignorado. Assim como as informações de Yagura haviam dito, o poder e a defesa deste Raikage superavam até mesmo de seu filho, o futuro quarto Raikage. Tic. Claro que não seria fácil. Os ataques de água de Isobu, os mesmos que massacraram as forças de Komogakuri, não fizeram nada contra o terceiro Raikage. Ele soltou um suspiro pesado. Este foi um contra-ataque calculado contra a nuvem oculta. Enfrentar o Raikage fazia parte do plano. Yagura tinha muitos truques na manga, mas quando se tratava de lutar contra oponentes de nível Kage, poucas cartas eram realmente eficazes. Você vem estudando meu jutsu de dentro do meu corpo esse tempo todo, Isobu. Não me diga que é só isso que você aprendeu? Não havia muitas técnicas que funcionassem, mas mesmo assim, Yagura já havia se decidido. Sua expressão ficou séria. Formando o símbolo do estilo água, ele gritou. Vamos, Isobu. A escala da técnica, desencadeada pelo próprio Isobu, era dezenas não, centenas de vezes maior do que qualquer coisa que Yagura pudesse produzir sozinho. Após lançar Isobu no mar, o Raikage não o perseguiu. Ele simplesmente esperou na praia até que aquela sombra escura ressurgisse. Então surgiu uma onda de chakra vinda de baixo. O oceano explodiu para cima, ondas gigantescas surgindo em direção ao terceiro Raikage de todos os lados. Pode vir. O Raikage usou sua lança de 3 dedos para cortar as ondas que se aproximavam, quebrando-as antes que pudessem prendê-lo. A técnica de Isobu não tinha a mesma delicadeza que a de Yagura, mas compensava com seu tamanho e alcance. A inundação implacável subjugou as defesas do Raikage. Ele não conseguiu escapar a tempo. Domínio da água fantasma. Uma prisão de água tomou forma. Isobu rugiu enquanto saltava do oceano, uma enorme quantidade de chakra se acumulando diante dele. Estrondo. A lança de 3 dedos perfurou a prisão. A água se estilhaçou. Sua força física era irreal. Qualquer Chunin comum pego ali teria morrido instantaneamente. Mesmo um Jounin, se conseguisse escapar, sofreria descompressão severa e perda de oxigênio. Yagura certa vez usou esse mesmo jutsu para exterminar uma unidade inteira de Komogakuri. Mas isso não afetou o Raikage em nada.
Seu corpo suportou a imensa pressão como se não fosse nada. Ao se libertar, ele avistou o próximo movimento de Isobu. Bijudama. Uma densa esfera de chakra foi lançada em direção à costa. O terceiro Raikage desapareceu num relâmpago. Atrás dele, a Bijudama detonou, sacudindo a costa com uma explosão enorme. O Raikage olhou para Yagura e Isobu com desdém casual. O ataque mais forte que uma besta com cauda pode usar. Poderoso. Mas se não consegue atingir, qual o sentido? Abaixando sua postura, ele avançou novamente como um raio. Então esse é o limite do seu poder, Mizukage? Se Yagura achasse que poderia desafiar Komogakure apenas com uma besta com cauda, o Raikage lhe mostraria o que uma força esmagadora realmente significa. Mas tudo até então tinha sido uma finta. Canhão de água de coral. Mirando na trajetória de ataque do Raikage, Isobu disparou um raio de água hipercomprimido, mais forte do que qualquer coisa que Yagura poderia criar. Ela disparou para frente como uma lâmina de luz fria e pura. O som agudo do ar sendo cortado ecoou um instante depois que o raio já havia disparado. Mas os instintos do Raikage eram mais aguçados. Ele levantou a mão com a lança a tempo. 3 dedos atingiram a viga diretamente. O golpe mais poderoso do estilo relâmpago no mundo shinobi, colidindo de frente com uma técnica de estilo água de alta pressão. Um instante se passou. O Raikage grunhiu, o corpo ligeiramente empurrado para trás. Pela primeira vez, seu corpo enorme se curvou sob pressão. Esse jutsu era equivalente, talvez até um pouco mais forte, que sua lança de 3 dedos. O estilo relâmpago sempre foi o símbolo de penetração e destruição. E ninguém no mundo shinobi superou o terceiro Raikage nisso. E ainda assim, esse jutsu de água estava pressionando para trás. Mas só por pouco. Ele enrolou outro dedo. Estocada de lança com 2 dedos. Ele firmou sua postura, empurrou com mais força e subjugou o feixe de água. Com isso, ele avançou em direção a Isobu passo a passo, ganhando impulso. Yagura estreitou os olhos. Ainda falta um dedo. Num piscar de olhos, o terceiro Raikage usou sua lança mais forte para romper a explosão, aparecendo diante da besta com cauda, punho erguido, trovão rugindo. Muito rápido. Nem Isobu nem Yagura tiveram tempo de se defender. Mover-se tão rápido sob esse tipo de pressão, isso era mesmo possível? Um raio explodiu. Água explodiu no ar. O corpo enorme de Isobu foi lançado voando pelo mar, caindo a quase 100 metros de distância. Selvagem, não é mesmo? Yagura mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que o trovão ribombasse novamente. Através da névoa, aquela figura monstruosa envolta em raios avançou mais uma vez. Isobu. O jutsu de água de Isobu não conseguiu romper a defesa física absurda do Raikage. Mesmo a técnica mais afiada de Yagura não podia ser comparada à lança do Raikage. Antes que ele pudesse atacar novamente, Isobu rolou para longe, girando o casco rapidamente para evitar o ataque. Então é combate corpo a corpo. Isobu retornou sobre a água, ganhando velocidade com sua rotação, e atacou diretamente o Raikage. Mas o terceiro Raikage permaneceu firme, com os pés bem abertos e a lança apontada para frente com 2 dedos. Estrondo. A concha encontrou o músculo, a defesa mais forte contra o ataque mais forte. O mar ao redor explodiu com a onda de choque. Isobu cerrou os dentes, resistindo ao poder de perfuração da lança. Sua concha giratória penetrava na armadura de raios do Raikage a cada passada, raspando e golpeando. Mas grande parte de seu ímpeto foi perdido para a lança, e o físico incomparável do Raikage derrotou o resto. Gradualmente a força de Isobu diminuiu. De repente ele parou de girar. Antes que o Raikage pudesse reagir, Isobu recuou para fora do alcance e então avançou novamente com velocidade renovada, traçando um quarto de círculo na água e se lançando mais uma vez. O Raikage tinha acabado de se esticar demais, incapaz de parar a tempo, ele foi atingido com força total e lançado para o ar. Ele bloqueou bem a tempo, minimizando o dano, mas sua mente estava a mil. As bestas com cauda não lutavam assim. Elas tinham poder, mas não tinham estratégia. Todos que lutaram contra elas sabiam disso. O que significava? O Mizukage estava guiando essa luta de dentro. Pela primeira vez, o Raikage sentiu o verdadeiro perigo de um Jinchuriki perfeitamente sincronizado. Ele lançou outra bomba d'água enorme, apenas para ser imediatamente atingido por outra carga giratória. Mas ele estava pronto. 2 dedos para cima. Ele se manteve firme mesmo antes de pousar. Mesmo assim, foi forçado a recuar alguns passos antes de se estabilizar e absorver o impacto do impacto. Yagura e Isobu fizeram o mesmo truque novamente. Recuaram no instante em que o ataque inicial falhou. O vai e vem, o controle preciso de Yagura sobre o ritmo da batalha, estava começando a irritar o Raikage. E agora eles estavam fazendo isso de novo. Acha que o mesmo truque vai funcionar 2 vezes? Yagura rosnou baixinho. Droga, ainda são só 2 dedos. Temos que forçar a sua lança mais forte, a estocada de lança com um dedo. Ele canalizou o chakra do estilo vento para a concha de Isobu. Isso não é mais a mesma coisa. Vai, Isobu. A besta blindada rugiu, agora envolta em vento cortante, avançando a toda velocidade em direção ao trovão. Capítulo 173. O terceiro Raikage de repente percebeu que a armadura de relâmpagos protegendo seu braço direito, o braço que projetava sua característica punhalada infernal, estava enfraquecendo em um ritmo que ele nunca havia experimentado antes. Isso não era algo que uma mera besta com cauda poderia conseguir sozinha. Com sua vasta experiência em batalha, o terceiro Raikage imediatamente sentiu que algo estava errado. Um olhar mais atento revelou algo incomum agarrado à carapaça de Isobu, chakra de liberação de vento. Entre as afinidades dos chakras elementais, o vento supera o relâmpago. O impulso de Isobu ao rolar, combinado com o revestimento de liberação de vento,
criou força suficiente para representar uma ameaça real à defesa máxima do terceiro Raikage, sua armadura de relâmpagos. Percebendo o perigo e reconhecendo que não estava totalmente preparado, o terceiro Raikage rapidamente recuou para se desvencilhar. Mesmo assim, um arranhão branco e afiado ficou na parte de trás do dedo dele, arranhado pela concha irregular de Izobu. Yagura ofegou. Izobu, você ainda tem chakra? Mal conseguindo segurar. Bom o suficiente. Observando os movimentos de retirada do Raikage, Yagura sorriu. Então chega. Como o terceiro Raikage havia se retirado por conta própria dessa vez, Yagura e Izobu usaram a brecha para estender seu giro e acumular ainda mais força cinética. Este impacto seria muito mais poderoso que o anterior. Yagura parou de se conter e deixou seu chakra de liberação de vento fluir completamente pelo corpo móvel de Izobu. A combinação de massa, impulso e liberação de vento era agora forte o suficiente para exercer pressão sobre o terceiro Raikage em seu nível. Uma monstruosa carruagem de guerra surgiu, envolta em vendavais cortantes. Tentando usar a liberação de vento para quebrar minha defesa de liberação de relâmpago, hein? Uma jogada inteligente. Mas não eram apenas táticas inteligentes. O Jinchuriki estava usando seu chakra em perfeita sincronia com sua besta com cauda. O terceiro Raikage observou atentamente, observando o chamado Jinchuriki perfeito executar com precisão impecável. Se Komogakure tivesse alguém assim, eles poderiam ter destruído Konogakakure há muito tempo. Ainda assim, o ataque de Izobu estava bem na frente dele agora, não havia tempo para pensar em hipóteses. Sua expressão tornou-se solene. Ele retirou o segundo dedo e liberou o movimento mais temido de seu arsenal. Um dedo. O chakra de liberação de relâmpagos mais forte que existe surgiu na ponta de um único dedo. Seu ponto mais afiado e mortal. Com um forte pisão, ele rachou a superfície do mar e explodiu para frente para encontrar Izobu e Yagura de frente. Era exatamente isso que Yagura estava esperando. Seus olhos se fixaram na cicatriz em forma de raio no peito do Raikage. Agora, Izobu, ele não veio até aqui para enfrentar um oponente tão monstruoso e despreparado. Cada movimento até então, da liberação de água à perfuração de casco, da sua liberação de vento mal feita. Tudo tinha sido isca para forçar a técnica definitiva do terceiro Raikage, a punhalada infernal de um dedo. O único jutsu poderoso o suficiente para romper a defesa mais forte do terceiro Raikage. Era seu ataque mais forte. Rugido. Eles colidiram de frente. O impacto devastador e o impulso mortal do dedo único colidiram violentamente. Apesar da liberação de vento suavizar o golpe e o impulso de rolamento compensar um pouco da força, a punhalada infernal de um dedo fez jus ao seu nome assustador. Ele atravessou e feriu Izobu. Mas, acima, um espelho d'água se formou silenciosamente no ar. As correntes turbulentas criaram um reflexo perfeito do terceiro Raikage no exato momento em que ele liberou a punhalada infernal de um dedo. Izobu suportou a dor do corte e se forçou a completar a técnica. A última peça da armadilha de Yagura estava no lugar. É hora de fazer o Raikage provar o próprio veneno. Yagura e Izobu. Liberação de água. Técnica do espelho d'água. O terceiro Raikage notou o espelho acima, mas ele já estava dominando o confronto direto com Izobu. Sua punhalada infernal de um dedo certa vez cortou todas as 8 caudas do Ashibi. Ele estava confiante. Em uma batalha de força bruta, Izobu cairia primeiro. Até que ele viu o outro dele emergir do espelho. Uma réplica exata. Mesmo chakra. Mesma armadura relâmpago. Mesma velocidade assustadora. Mesma técnica punhalada infernal de um dedo. O terceiro Raikage imediatamente sentiu que esta versão espelhada tinha exatamente o mesmo poder que seu corpo real. Só agora ele percebeu que havia caído direto na armadilha preparada pelo Três Caudas e por esse Jinchuriki. Tarde demais. O clone espelhado desceu a toda velocidade. Com Izobu imobilizando, o verdadeiro Raikage não tinha como escapar. Sua lança mais forte, a punhalada infernal de um dedo, agora estava apontada para seu escudo mais forte. O clone espelhado atravessou sua armadura de raios e atingiu seu peito sólido como pedra. Golpe direto. O terceiro Raikage perdeu a vantagem. Izobu avançou, colidindo com ele novamente. A trovejante carruagem de guerra esmagou tanto o Raikage original quanto o espelhado em seu caminho. Bum! O corpo do Raikage foi lançado voando, caindo no mar e desaparecendo sob as ondas. Enquanto a forma de Izobu se desfazia, Yagura permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no local onde o Raikage havia caído. Yagura, estou sem chakra. A voz de Izobu estava cansada. Ele havia mantido a forma completa de besta com cauda por quase 1 hora, um feito exaustivo. E aquela batalha final havia drenado 10 vezes mais suas forças restantes. Conseguir segurar o suficiente para completar a técnica do espelho d'água já estava ultrapassando o limite. Yagura sentiu fracamente com a respiração irregular. Você foi ótimo. O corpo enorme de Izobu encolheu rapidamente, retornando à sua pequena forma humana. Até mesmo o manto azul do chakra da besta com cauda se dissolveu, retornando sob sua pele. Yagura levou apenas alguns segundos para retornar ao seu corpo humano. Mas no momento em que ele fez isso, uma onda de dor e esgotamento de chakra o atingiu, deixando-o quase sem conseguir ficar de pé. E pior, naquele mesmo instante, ele sentiu isso. Uma torrente de ira e intenção de matar avançou em sua direção como uma tempestade. Pirralho. Uma explosão ensurdecedora de raios rasgou o mar e atingiu os céus. O terceiro Raikage se levantou, com sangue jorrando do ferimento no peito. Seu olhar era suficiente para rachar pedra. Você tem coragem. Admito isso. Para ser justo, o Raikage respeitava Yagura. Para alguém tão jovem dominar completamente uma besta com cauda e carregar o título de Mizukage, ele merecia um lugar à mesa. E durante a batalha, Yagura rapidamente percebeu que sua liberação de água não conseguiria penetrar a armadura de relâmpagos. Em vez disso, ele elaborou um plano para forçar o Raikage a destruir sua própria defesa. Esse tipo de pensamento estratégico merecia reconhecimento. Mas
Yagura tocou num ponto sensível, a maior humilhação do Raikage. A cicatriz em forma de raio em seu peito veio de sua própria técnica. Durante uma batalha brutal com 8 caudas, ele caiu de exaustão no meio do ataque, se machucando. Essa ferida auto-infligida o assombrou por toda a vida. E agora esse pirralho usou um clone de espelho para esfaqueá-lo no mesmo lugar. Vou te mostrar como é a minha verdadeira sensação de punhalada infernal com um dedo, quando estou dando tudo de mim. Yagura deu um passo para trás instintivamente, dominado pela força que emanava do Raikage. Ele ficou abalado. Aquele último ataque, não foi com força total? Não é de se admirar que o golpe espelhado não tenha causado danos permanentes. Seu plano funcionou. A lança perfurou o escudo. Mas o terceiro Raikage ainda não havia terminado. Seu corpo ainda era forte e seu chakra ainda era profundo. Enquanto isso, o Izobu estava esgotado. E Izobu, esta forma de besta com cauda durou mais que a anterior. Aguentem 5 minutos. Vou reunir chakra. Agora cabia a Yagura sobreviver aqueles 5 minutos. Seu chakra se inflamou, levantando seus cabelos ao vento. Ele se levantou, lâmina d'água em punho, encarando o furioso Raikage que avançava em sua direção. Contra um inimigo muitos níveis acima dele, Yagura não ousou dar o primeiro passo. Um deslize e ele morreria. Mas o Raikage não atacou. Ele olhou de longe e disse: "Você tem coragem, Mizukage." Sem a besta com cauda, ele era apenas um jounin. Um talentoso, claro, mas não um adversário à altura. E naquele momento, o Raikage perdeu a vontade de atacar. Yagura podia ler isso em seus olhos, e isso o irritava. "Obrigado pelo elogio, meu velho." Ele apontou a lâmina para o peito sangrento do Raikage. Com um sorriso irônico acrescentou: "Mas foi aquele subestimado ninja da névoa que quebrou sua armadura." Bum! Um raio caiu, abrindo uma cratera no mar. Yagura não conseguiu nem acompanhar a investida a toda a velocidade do Raikage. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse, saltando bem a tempo. Ele formou selos de mão rapidamente, revertendo as ondas provocadas pelo soco do Raikage para golpear para dentro. Mas um raio surgiu de baixo, espalhando água. As pupilas de Yagura encolheram. Ele não viu o Raikage se mover. O Raikage o pegou no ar, saltando do mar e desferindo uma facada infernal de um dedo. Um giro auxiliado pelo vento salvou Yagura de um golpe fatal, desviando do impulso mortal no último segundo. Mas ele não teve tempo de se recuperar. O Raikage girou no ar e acertou um chute brutal nas costas de Yagura, mandando cair no mar. A atenção de Yagura estava concentrada demais em se esquivar daquele golpe fatal de lança. Caso contrário, ele jamais teria escapado daquele ataque em alta velocidade. O golpe quase o deixou inconsciente. Ele afundou no oceano, ganhando um momento para se recompor. Mas ele sabia que não conseguiria vencer em uma luta direta. Ele criou dezenas de clones de água, queimando seu chakra para deter o Raikage e ganhar tempo. Mas clones com 1/10 de sua força mal duravam alguns segundos. Seu ninjutsu não conseguiu quebrar a defesa ou a velocidade do Raikage. Apenas um plano funcionou, usando a própria lança do Raikage. Mas havia um problema. Yagura não havia dominado completamente a técnica do espelho de água. Bum! Um raio irrompeu do corpo do Raikage, explodindo em todas as direções. Em menos de 10 segundos, todos os clones de água de Yagura foram aniquilados. O Raikage começou a afundar novamente. O tempo estava se esgotando. Yagura teve que encontrar um jeito no meio do combate. A técnica do espelho de água tinha 2 partes. Primeiro, criar um espelho para copiar o inimigo e segundo, refletir um clone com poder idêntico. Ambas as etapas foram extremamente difíceis. E Yagura só havia dominado o segundo. Técnica do clone espelho. O custo de chakra era muito maior do que o dos clones de água básicos. Ele usou pouco chakra que lhe restava para criar 4 clones de espelho. Eles saltaram juntos do mar. O Raikage permaneceu firme. Um olhar lhe disse: aqueles não eram como os anteriores. Um rápido confronto provou isso. Estes têm a mesma força que o original. Fora a técnica dos clones das sombras de Konoha, poucos clones conseguiam fazer isso. Mas todos eles ainda eram clones. Nenhum deles era. Capítulo 174. Tic. Em uma fração de segundo, fios de chakra percorreram o corpo de Yagura. Antes que o punho do terceiro Raikage pudesse desferir o golpe, Sasori o puxou com força com a mão direita. Com a esquerda, ele enviou fios de chakra em direção a uma marionete de salamandra, arremessando-a para frente para interceptar o golpe. Bum! Até mesmo a marionete salamandra, conhecida por sua defesa de alto nível, foi destruída instantaneamente pelo punho do terceiro Raikage. A marionete de madeira explodiu, lançando fragmentos mecânicos e um enorme escudo de ferro para trás. Mas essa breve obstrução deu tempo suficiente. Sasori tirou Yagura da zona de perigo bem a tempo. Ofegante e com o coração acelerado, Yagura caiu no chão, suando frio. Olhou para Sasori com um sorriso amargo, porém grato, nos lábios. Se você tivesse aparecido um segundo depois, eu estaria frito. Sasori não se deu ao trabalho de responder à conversa fiada. Ele declarou categoricamente sem emoção. Você me deve uma marionete. Reforço Zen. O terceiro Raikage não parecia particularmente preocupado, mais surpreso do que qualquer outra coisa. Você é um mestre de marionetes de Sunagakure. Aqueles fios de chakra não deixaram espaço para dúvidas. Seu olhar pousou no protetor de testa arranhado no braço de Sasori. O símbolo de Sunagakure tinha um corte profundo. A expressão do terceiro Raikage escureceu de desgosto. Um ninja desonesto. Entre as 5 grandes vilas, os laços entre o shinobi de Komogakure eram conhecidos por serem os mais fortes. Essa unidade vinha do topo, do próprio Raikage, e fluía para os escalões mais baixos. Como resultado, Komogakure tinha o menor número de ninjas rebeldes entre todas as vilas. A traição, seja da própria vila ou de seus companheiros, era totalmente desprezada. É um acordo comercial, respondeu Sasori simplesmente, explicando por que agora se opunha ao Raikage.
Pelo menos até eu receber o pagamento. Não posso deixar meu empregador morrer em suas mãos, Raikage. Um traidor de outra aldeia ousa falar alto? Para o terceiro Raikage, este mestre de marionetes desonesto de Sunagakure não representava nenhuma ameaça. Principalmente alguém que já havia traído seu próprio povo. Com isso, o Raikage avançou. Mas o marionetista não muda nada. A resposta de Sasori foi legal. Quem disse que fui só eu? Uma enorme coluna de água surgiu entre os dois lados, cortando o caminho do Raikage. Ozuki Mangetsu emergiu com o corpo transbordando água. Braços poderosos se moveram para baixo, brandindo uma lâmina enorme para enfrentar o Raikage de frente. Os olhos de Yagura se arregalaram em choque. Aquela lâmina, o vasto chakra que Mangetsu havia acumulado surgiu de repente. Com um golpe poderoso, ele lançou o Iramekarei solto direto no terceiro Raikage, forçando o rolo compressor a recuar. A lâmina acertou em cheio. Mangetsu aterrissou com as duas lâminas em punho, sua forma liquefeita retornando à forma humana. Ele se virou e olhou ferozmente para Yagura. Ei, você realmente achou que eu deixaria meu Mizukage fugir e morrer sozinho? Fugir e morrer é um pouco demais, murmurou Yagura. No máximo, eu estava me oferecendo de graça. Zabuza se abaixou ao lado deles, olhando para Yagura com um sorriso irônico. Eu também estou aqui, claro. Não somos exatamente crianças obedientes. As pupilas de Yagura tremeram. Vocês dois, pare de se esforçar. O que você precisa agora é de cura. Terumimei colocou uma mão firme em seu ombro enquanto ele tentava se levantar, então gritou por cima do ombro. Unidade médica, subam. Lembrando-se das ações anteriores de Mei, Yagura rapidamente juntou as peças. Você trouxe Mangetsu e os outros. Outra mão bateu em seu outro ombro, desviando sua atenção. Fique abaixado e deixe que a gente cuide disso. A Meiyuri? Recebemos o sinal de Mei e viemos imediatamente, disse Ringo a Meiyuri com um aceno de cabeça, gesticulando em direção à linha de frente. Ao lado dela, Kizami já havia se adiantado a todos, ficando ao lado de Mangetsu. Aquele último golpe foi lindo, Ozuki. Você acha que preciso que você me diga isso? Mangetsu zombou. O terceiro Raikage se levantou e limpou o local no peito onde a lâmina o atingira. Nem um arranhão. Mangetsu sentiu uma forte sensação de pavor. Mesmo com todo o chakra que acumulei ao longo de meses, minha técnica mais forte de Iramekarei não fez efeito algum. Esta foi a primeira batalha de Mangetsu contra um oponente de nível Kage. Ele lançou um ataque surpresa perfeito, mas não ajudou em nada. Os olhos do terceiro Raikage passaram por Mangetsu e Kizami. Claramente, ele não estava levando nenhum deles a sério. Em vez disso, sua expressão mudou quando ele olhou além de Yagura. O som de movimento no ar lhe disse. Uma grande força de shinobi estava se aproximando. Os reforços de Kirigakure chegaram para o Mizukage deles. Andem. Saiam da frente, pirralhos. Avançando à frente do grupo, os maníacos por batalha do clã Kaguya foram os primeiros a chegar à linha de frente, enfrentando o Raikage. Quanto mais forte o oponente, mais animado ele ficava. Só de ver o corpo enorme do Raikage eles já sentiam o sangue ferver. E eles não estavam sozinhos, o Kaguya era apenas o mais rápido. Um por um, os outros clãs de Kirigakure o seguiram. Ozuki, Yuki, Karatashi, Terumi. E muito shinobi de fora do clã também. Não chegamos tarde demais, né? Deixaram Mizukage em perigo, que vergonha. Esquadrão Karatashi, reportando. Chegamos. Equipe médica a caminho. Entre os curandeiros estava Kaede Onimi, que chegou com seu mentor e rapidamente se juntou ao esforço para tratar os ferimentos de Yagura. Conforme suas forças retornavam, Yagura lentamente se levantou, profundamente comovido ao ver todos os shinobi de Kirigakure de pé para protegê-lo. Todos. Você não está carregando esse fardo sozinho. Terumi Mei, que havia iniciado esta missão secreta, repreendeu-o sem rodeios. Kirigakure pertence a todos nós. O trabalho que Yagura fez desde que assumiu o manto de Mizukage não passou despercebido, pelos clãs ou pelo shinobi comum. Quando Komogakure descaradamente lançou um ataque contra eles, e Yagura decidiu confrontá-lo pessoalmente, apenas 1 ou 2 dias haviam se passado. A maioria não sabia de todos os detalhes. Mas depois que Yagura foi embora, Yuki Murasaki e Karatashi Natsuhiko agiram rapidamente, uniram os clãs, revelaram a verdade e expuseram o desrespeito flagrante de Komogakure. Kirigakure ficou tão fraco que seus inimigos nem os consideravam mais uma ameaça. E mais uma vez, seu jovem Mizukage se apresentou sozinho para defender sua honra. Até mesmo os estoicos e emocionalmente reservados shinobi de Kirigakure sentiram algo se agitar em seus corações. Ele era um tolo que talvez não tivesse salvação. Mas será que eles realmente poderiam deixar uma criança para salvá-los todas as vezes, enquanto se escondiam nas sombras? De jeito nenhum, nunca mais. E então os reforços chegaram para ficar ao lado do Mizukage. Após o sinal de socorro de Mei, os clãs se mobilizaram imediatamente. 1000 shinobi de Kirigakure partiram durante a noite para chegar ao campo de batalha. Agora, diante do grande número de shinobi da névoa que chegavam, a expressão do terceiro Raikage finalmente escureceu. Ele podia sentir, Kirigakure não era a mesma de antes. Não se tratava apenas de uma horda de guerreiros sanguinários. Eram soldados unidos sob uma única bandeira. Essa era realmente a mesma vila da névoa sangrenta. O Raikage não pôde deixar de se sentir atordoado. Este novo Mizukage havia, de alguma forma, transformado aquela força antes dividida em um exército coeso em poucos meses. E os shinobi que estavam na frente não deveriam ser menosprezados. Eles eram todos jonin de elite portadores de Kekkei Genkai. Kirigakure podia estar enfraquecido, mas não era covarde. Não temia a guerra nem seus inimigos. Se fosse guerra o que Komogakure queria, então haveria guerra. Capítulo 175. Eles deveriam lutar ou recuar.
Kirigakuri começou a se mover, mas a unidade sensorial de Komogakuri também não estava ociosa. Assim que sentiram a aproximação das forças de Kirigakuri, imediatamente pediram reforços para apoiar o Raikage. Em pouco tempo, mais de 100 shinobi de Komogakuri se reuniram no local. Enfrentando-os estavam mais de 1000 ninjas de elite da névoa, incluindo combatentes de alto nível de vários clãs. O terceiro Raikage estava à frente das forças de Kumo. Yagura estava protegido na retaguarda por uma densa muralha de shinobi da névoa. A atmosfera estava tensa, à beira do colapso. A tensão se agitava no coração de Yagura. O inimigo deles era o terceiro Raikage. Se uma batalha em larga escala acontecesse, mesmo com a elite de Kirigakuri, eles poderiam não sair vitoriosos. Mesmo que vencessem, o custo seria alto. Yagura se virou e gritou, suprimindo a fraqueza em seu corpo. Bei, eu tenho um plano. Mandem todos embora. É uma ordem. Mas Terumimei não se mexeu, nem nenhum dos shinobi da névoa ao redor deles. Por favor, tenham um pouco de fé em sua própria aldeia. Shinobi da névoa sangrenta não se escondem atrás de seus Mizukage. Bum! Um rugido estrondoso marcou o início da batalha. O coração de Yagura apertou. Ele se virou apressadamente para Izobu. É Yagura, Izobu. Quanto tempo falta? Izobu, quase lá, pare de me apressar 2 minutos. Alguns shinobi da névoa enfrentaram as forças de Kumo, enquanto a unidade principal avançava em direção ao terceiro Raikage. Liderando o ataque estava o clã Kaguya, seus corpos explodiam com espinhos ósseos mortais, de natureza tanto ofensiva quanto defensiva. Pareciam uma horda de feras brancas enquanto se lançavam contra o Raikage. Ótimo! Vamos lá! O terceiro Raikage desviou facilmente do shinobi de Kaguya que liderava o ataque. Sua técnica de lança de 3 dedos estilhaçou a armadura óssea do peito de um dos Kaguya e atravessou seu coração. No entanto, aquele shinobi, mesmo com sua vida se esvaindo, sorriu com loucura e forçou mais espinhos de osso a crescerem de dentro, prendendo o braço do Raikage no lugar com seu próprio corpo moribundo. Seus olhos enlouquecidos encaravam a morte de frente, lutando até o fim. Rachadura. Com um puxão violento, o Raikage libertou seu braço. Embora o golpe final de Kaguya não tenha perfurado sua defesa, ele fez sangrar e deixou marcas em seu braço. Dezenas de outros Kaguya avançaram, ignorando completamente seus companheiros caídos. Pontas de osso irromperam de seus corpos enquanto se lançavam em combate corpo a corpo. Para evitar ser cercado, o Raikage tomou uma decisão em uma fração de segundo e saltou alto no ar. Seu alvo, os usuários de ninjutsu na retaguarda. ZZZ. Chakra de relâmpago explodiu de seu corpo, destruindo as armadilhas de gelo e coral sob seus pés. Ele desapareceu na velocidade de um raio, lançando-se como um míssil em direção à retaguarda da névoa. Ele se moveu tão rápido que a maioria dos shinobi da névoa nem percebeu até que vários de seus companheiros já tivessem sido mortos. Dispersem-se. Reformem a formação. Se vocês não são bons em taijutsu, recuem. Cerquem-no. A resposta foi rápida. Embora sua formação tivesse sido rompida, a névoa se reagrupou rapidamente e ajustou sua estratégia. Uma unidade central formava o centro, com equipes da frente e de trás formando um perímetro. Especialistas em taijutsu da frente foram transferidos para o anel interno. Os clãs Yoki e Karatashi concentraram suas técnicas para tentar diminuir a velocidade e a agilidade do Raikage. Os jutsus liberação de gelo e coral, especialmente eficazes sobre a água, foram empregados com potência máxima. Os membros do clã Ozuki submergiram-se, prontos para atacar a qualquer momento. O clã Kizuki, usando a liberação das trevas, e o shinobi da liberação das nuvens apoiaram os flancos. O primeiro drenou o chakra da armadura do Raikage, o segundo dispersou barreiras de nuvens para proteger seus aliados. O Kaguya estava bem na frente. Com seus instintos de combate adormecidos totalmente liberados, eles se tornaram feras cobertas de ossos, imperturbáveis pela dor ou pela morte. E finalmente, sob o ataque implacável de Jutsu e Taijutsu, a imagem invulnerável do terceiro Raikage começou a ruir. Cortes e hematomas apareceram em seu corpo. A armadura relâmpago não era realmente invencível, especialmente contra a elite de Kirigakuri, não contra meros genins ou chunins. A liberação de trevas drenava seu chakra, enfraquecendo a armadura. Coral e gelo se solidificavam ao contato com a água do mar. As propriedades de vento da liberação de nuvem amorteciam seus raios. Sob tal supressão, os golpes afiados nos ossos do Kaguya, os implacáveis canhões de água do Ozuki e a névoa corrosiva da liberação de fervura começaram a penetrar na carne do Raikage. Mas cada gota de seu sangue custou caro à névoa. Os Kaguya estavam caindo rapidamente, mais da metade já estava morta ou aleijada. Homens loucos. Mais uma vez, o braço do Raikage ficou preso em osso e carne. Um shinobi de Kaguya olhou para cima com sede de sangue nos olhos. Até mesmo um guerreiro experiente como Raikage sentiu uma pontada de medo. Os clãs Yoki e Karatashi começaram a sincronizar-se perfeitamente, selando rapidamente os movimentos do Raikage. Os shinobi da liberação das trevas levantaram as mãos para drenar o chakra da armadura de relâmpagos dele. Uma névoa corrosiva finalmente o atingiu. Sua reação foi lenta demais para se esquivar. Começou a corroer sua armadura e sua pele. O Raikage se libertou, prestes a atacar o ninja Kaguya, mas o homem, claramente à beira da morte, abaixou-se e saiu do alcance. Ele escapou? O Raikage ficou atordoado. Esses lunáticos conseguiriam se esquivar? E não foi por acaso. Repetidamente, sempre que ele ia para matar, o shinobi da névoa desviava, esquivando-se de seus golpes com estranha precisão. Então ele percebeu que todos estavam sendo puxados na mesma direção. Sasori se juntou à batalha. Depois de salvar alguns shinobi feridos da névoa e jogá-los em direção aos médicos, ele latiu para os outros. Lutem com tudo que tiverem. Vou salvar o máximo de vocês que puder. Bastardo arrogante. O Raikage imediatamente avançou em direção ao mestre de marionetes.
Sua lança de 3 dedos estilhaçou a cauda de escorpião de Iruko em plena defesa. Sazori aproveitou o impacto para se lançar para trás, de costas para a névoa e liberando uma saraivada de Senbon de um compartimento escondido em sua boca. O Raikage tentou se esquivar, mas as armadilhas sob seus pés o atrapalharam novamente. Mais liberação de gelo, mais corais. Mesmo com tudo isso, a Senbon não conseguiu penetrar sua armadura. Um líquido amarelo espesso, ácido, choveu de cima. O Raikage não tinha para onde se esquivar. Não era tão potente quanto a névoa, e sua armadura de relâmpago se manteve firme, deixando-o completamente ileso. Mas agora ele estava pensando em outra coisa. Aquele usuário do estilo vapor e o mestre das marionetes, eles não deveriam estar ocupados? Ele olhou na direção de onde o destacamento da névoa havia enfrentado anteriormente suas próprias forças de Como. A visão o chocou, e o enfureceu ainda mais. Em apenas um minuto, enquanto ele estava preso pelos usuários do Kekkei Genkai, a unidade como de 100 homens foi eliminada. Seus corpos estavam devastados, pele corroída, rostos marcados com sinais mortais de veneno. Então aqueles dois Sazori e o usuário do estilo vapor se libertaram. Eles se uniram novamente, assim como quando ele e Mei mal conseguiram se defender deles antes. E a combinação continuou igualmente letal. Como não tinha defesa contra aquele nível de veneno. Eles nunca imaginaram um gênio como Suna, mestre de marionetes e usuário de veneno, do lado da névoa. Com a chegada dos reforços, a névoa cercou o Raikage novamente. Você não vai escapar, Raikage. Kizami, mascarado por dezenas de jutsus, conseguiu entrar em combate corpo a corpo. Sameada mordeu fundo a carne do Raikage, devorando uma enorme quantidade de chakra. Pela primeira vez, a armadura relâmpago vacilou. Este foi um resultado que nenhuma de suas táticas anteriores havia alcançado. O poder da Sameada era inegável. Um poderoso canhão de água caiu, forçando o Raikage a abortar o ataque a Kizami. Só pelo som, ficou claro que a explosão poderia atravessá-lo em seu estado enfraquecido. Raikage, seu oponente sou eu. Yagura e Ezobu terminaram de atacar. Torrentes de lâminas de água em espiral avançavam em direção ao Raikage. Ele as desviava ou as cortava com taijutsu. Ele saltou alto, libertando-se do cerco e aterrissando na beira do mar, perto da costa. Ele estava coberto de feridas, especialmente no braço, onde os ataques suicidas do Kaguya haviam mutilado carne e músculos. O pior ferimento, porém, ainda foi o do seu próprio clone no começo da luta. Yagura estava de volta. E com ele, o equilíbrio de poder havia mudado. O Raikage não temia morrer em batalha. Ele estava confiante de que conseguiria derrotar 80% desses usuários da linhagem com ele. Mas se ele morresse, Kirigakure ainda sofreria muito. Komogakure, por outro lado, não podia se dar ao luxo de perder seu Raikage no meio de uma guerra. Mais importante, seu filho ainda não estava pronto para herdar o título. Comparado com Yagura, seu filho estava muito atrás. A fúria de Yagura foi totalmente despertada. Seu chakra aumentou enquanto ele avançava na direção do Kaguya. Tentando correr, Raikage? Correr? Essa palavra não existia no dicionário do Raikage. Senhor Raikage. Uma voz em pânico gritou da costa. O Raikage se preparou e recebeu o golpe da cauda de Yagura de frente. Então o virou e o jogou no chão. Cordas de água enroladas em seus braços, um dos clones de espelho de Yagura. Com uma nova onda de chakra, Yagura formou selos. 10 clones avançaram. Taijutsu, caudas, lâminas de vento vindas do ar e ataque surpresa no estilo água vindos de baixo, o ataque veio de todas as direções. O jutsu submarino era particularmente perigoso, forçando finalmente o Raikage a abandonar o terreno oceânico desfavorável. Ele recuou para a costa, onde uma dúzia de shinobi recém-chegados de Como tinham acabado de aparecer. Senhor Raikage. Ele se virou, o rosto escurecendo. As expressões deles eram de urgência. Fale, ele gritou. A vila, notícias urgentes da vila, gritou um deles. Lord Killer B perdeu o controle do 8 caudas. Está devastando a vila. Uma fúria da besta com cauda? O selo havia sido quebrado, bem quando ele estava longe da vila? A expressão do Raikage mudou completamente. Nem mesmo o cerco que ele acabará de suportar o abalou tanto. O que aconteceu com o lacre? Como ele quebrou? Não sabemos. O rosto de Yagura se iluminou de alegria. A operação de Orochimaru tinha funcionado. Eles 5 clones levantaram as mãos em uníssono, lançando uma saraivada de canhões de água. Com o inimigo perseguindo para o interior, o Raikage teve que recuar e se defender novamente. Ele se esquivou dos ataques, lançando um olhar mortal para aquele que mais se beneficiava daquela confusão. Mizukage. Esse era o seu plano? Yagura deu de ombros com um sorriso irônico. Você me bajula, Raikage. Eu não sou tão capaz assim. Infiltrar-se em Komogakure e violar o selo dos Jinchuriki? Se nossa vila tivesse um shinobi assim, você acha que eu estaria perdendo meu tempo lutando contra você? O Raikage não acreditou em uma palavra. Tinha que ser Konoha ou a névoa, os dois estavam juntos nisso. Mesmo que a névoa não fosse a mentora, as ações do Mizukage claramente serviram como uma distração perfeita. Yagura permaneceu firme na frente, impedindo Kaguya de atacar novamente. Além disso, foram vocês que começaram essa briga. Nunca invadimos suas terras. O plano de Orochimaru. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. A palavra do terceiro Raikage era algo em que Yagura podia confiar. Se fosse Onoki ou Hiruzen Sarutobi do outro lado, ele teria que pensar 2 vezes, talvez até mesmo forçá-los a pagar um preço mais alto. Com um movimento rápido, Yagura recolheu a cauda atrás de si e estendeu o punho em direção ao terceiro Raikage. Vamos ser sinceros, o seu lado começou essa luta. Não desista agora só porque perdeu. O terceiro Raikage estendeu seu próprio punho, e seus nós dos dedos grandes e pequenos bateram um no outro. Um reconhecimento direto da derrota, e o reconhecimento de que Yagura era um oponente digno em pé de igualdade. Vendo o sorriso satisfeito no rosto de Yagura, o Raikage estreitou os olhos.
Mizukage, então foi você quem esteve por trás da fúria do Oito Caudas. Eu já te disse, não sou tão capaz assim. Yagura bancou o inocente até o fim. Mas agora que tudo está resolvido, acho que não custa nada te contar. Quem atacou Killer B? Um dos 3 Sannin de Konoha Orochimaru. Seu objetivo já havia sido alcançado. Então Yagura vendeu Orochimaru sem hesitação. O objetivo dele era coletar espécimes da besta com cauda para pesquisa. Quando você suprimir o Oito Caudas novamente, Raikage-san, talvez seja melhor ficar de olho. O chakra do Oito Caudas que Orochimaru coletou se tornaria, no futuro, parte da energia usada para ressuscitar o 10 Caudas durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas enquanto Yagura vivesse, como Jinchuriki do 3 Caudas e com os 6 Caudas sob seu controle, não haveria chance do 10 Caudas retornar. Ainda assim, não custava nada avisar o Raikage. Um brilho pensativo passou pelos olhos do terceiro Raikage. Orochimaru, o Sannin de Konoha que se manteve discreto durante toda a guerra, estava de olho no Oito Caudas o tempo todo. Você parece saber bastante. Bem, tecnicamente sou um parceiro cooperativo de Konoha. Compartilhamos interesses mútuos. Ele não conseguia esconder o fato de que tinha laços com Konoha, mas pelo menos podia garantir que ninguém pensasse que ele havia planejado alguma coisa. Yagura sorriu. A mesma lógica se aplica aqui. Kirigakuri e Komogakuri também poderiam se tornar parceiros. Compartilhamos um interesse muito claro. Nenhum de nós quer que Konoha vença esta guerra. Mas não é por isso que você está fazendo isso. Só negócios. Conversaremos sobre os detalhes em outra ocasião. Yagura retirou o punho, sem querer dizer mais do que o necessário. Mudou de posição. Você tem uma besta com cauda furiosa em casa. Não vou te prender aqui. Cada segundo que o Raikage permanecia significava que Komogakuri sofreria mais danos e riscos. O terceiro Raikage lançou seu olhar para o ninja da névoa parado atrás de Yagura. Eles estavam claramente bravos com ele, mas nenhum deles demonstrou a menor resistência à decisão de Yagura. Fazia apenas alguns meses que ele havia assumido o cargo, mas ele já havia conquistado a lealdade deles. Você é um Kage poderoso. Um dia seu filho enfrentaria esse Mizukage. Não faltariam oponentes dignos. O Raikage juntou as mãos. Obrigado. Embora Yagura tivesse seus próprios interesses em mente, o Raikage reconheceu o feito pelo que ele realmente era. Ele expressou sua gratidão. Então, ele se virou e saiu, levando o shinobi de Komogakuri de volta para sua aldeia. Lá, outra grande batalha o aguardava. Yagura também se virou. Ele tinha seus próprios agradecimentos a dar. Para Sasori, que correu ao saber da batalha. Para Meiterum, que havia enviado um pedido de reforços por preocupação com sua segurança. A todos os shinobi da névoa que responderam e o apoiaram nesta missão. O que ele viu foi o resultado. As forças da névoa haviam perdido muitos na batalha anterior. Muitos outros ficaram feridos. O clã Kaguya lutou com total abandono e sofreu as piores baixas. A equipe médica, junto com Sasori, que apareceu para ajudar, concentrou sua atenção no tratamento de Kaguya. Yagura fechou os olhos e respirou fundo. Então ele gritou com a voz alta e clara. Todos os shinobi de Kirigakuri, ouçam. Avancem para o mar e recuperem os corpos dos nossos camaradas caídos. Ele jamais esqueceria os ninjas da névoa que deram suas vidas pela vila. Ele não os deixaria morrer sem nome nessas águas estrangeiras. Essa ordem significava mais do que 1000 palavras vazias de agradecimento. Os mortos não eram apenas nomes. Eles eram irmãos, irmãs, mentores, alunos, amigos. Não se tratava de proteger segredos. Tratava-se de uma coisa. Traga-os para casa. Comovidos pela voz trêmula de Yagura, os shinobi da névoa responderam em uníssono. Sim, Mizukage-sama. A batalha tinha terminado recentemente, então a maioria dos corpos não tinha afundado muito. Até mesmo os poucos que caíram nas profundezas esmagadoras do mar foram trazidos de volta por Yagura e Ezobu. Quando a contagem foi concluída, todos foram contabilizados. 1076 ninjas da névoa foram para a batalha. 217 caíram. Entre eles, 82 eram do clã Kaguya. 49 morreram e mais 33 ficaram feridos, alguns gravemente. Com os corpos de seus companheiros caídos nas costas, as forças da névoa começaram sua jornada de volta para casa. No dia seguinte ao seu retorno à aldeia, os mortos, tanto os desta última batalha quanto aqueles que morreram antes lutando em Komogakuri, foram enterrados com todas as honras. Àquela altura, já era final de janeiro. Pouco depois, em 31 de janeiro, surgiu a primeira lua cheia do ano, e com ela veio o Festival das Lanternas do Mar que Yagura havia preparado meticulosamente. Mas depois de tanta perda, o festival pareceu mais um memorial silencioso do que uma celebração, Yagura incluído. Ele não tinha interesse em festividades. Ele cumpriu seus deveres, encontrou-se com o daimyo da Terra da Água, que viera participar do festival como convidado. Então ele retornou ao telhado da Torre Mizukage. Lá, ele sentou-se de pernas cruzadas com um braço apoiando o corpo, observando silenciosamente as lanternas se acenderem lentamente por toda a vila. Graças a Sato, do Departamento de Cultura, todo o distrito principal de Kirigakuri foi coberto com lanternas, distribuídas aos cidadãos, que as acenderam uma por uma e as soltaram no céu. Um brilho alaranjado quente floresceu contra o céu frio e nebuloso da Terra da Água, transformando a noite em uma imitação onírica do dia. Refletida nos olhos de Yagura estava uma cena que Kirigakuri nunca tinha visto antes. Ele ficou brevemente perdido em pensamentos, até que Mangetsu pousou ao lado dele pulando no telhado. Ei, é um festival. Por que você está aqui sozinho? Sem esperar por uma resposta, Mangetsu passou o braço em volta do ombro de Yagura e o puxou para ficar de frente para o complexo do clã Ozuki. Olha ali. As lanternas da nossa família Ozuki estão prestes a acender. Enquanto ele falava, um conjunto de lanternas surgiu na direção da propriedade Ozuki. Cada uma delas trazia a imagem de uma planta verde vibrante, carregada de frutos redondos e alaranjados, um cenário de celebração. O
O que é isso? Vamos lá, você acha que nós, Ozuki, perderíamos quando se trata de lanternas? Gabou-se Mangetsu, passando o dedo pelo nariz e sorrindo. Essa planta é uma cerejeira, também chamada de lanterna fantasma. Nas lendas, disse que ela guia as almas dos mortos para a terra pura. Guiar as almas para a terra pura. E Agura repetiu as palavras suavemente para si mesmo. Como se fosse uma deixa, os outros clãs se juntaram. O clã Yuki lançou suas lanternas em seguida. Seu desenho mostrava uma lua crescente pairando sobre um rio branco e enevoado, sem reflexo na água abaixo. O clã Kaguya, fiel à sua forma, apenas desenhou alguns ossos. A lanterna de Karatashi parecia ter copiado a ideia dos Ozuki, uma laranja redonda pintada para parecer uma tangerina. No pátio da Torre Mizukage, não muito longe de onde Agura estava sentado, um grupo se reuniu. Meiterun Zabuza, Ringo Ameyuri e Kizame Oshigaki soltaram suas lanternas no céu noturno. Então eles se viraram juntos para encarar a única pessoa que não havia se movido, Sazori, seu artista de lanternas. Enviar desejos aos deuses do céu. Que tolice, ele murmurou. Ainda assim, Sazori casualmente largou sua lanterna, e de alguma forma, ela subiu mais rápido que todas as outras, rapidamente chamando a atenção de Agura. Nela estava desenhado um pai e uma mãe gentis, segurando a criança pela mão. O trabalho artesanal era impressionante, bastava uma olhada para saber quem o havia desenhado. Em contraste, a lanterna de Zabuza era uma bagunça caótica, tão feia quanto sua caligrafia, contendo uma lâmina, um nome e alguns pêssegos. Ringo havia desenhado um raio. O de Kizame era surpreendentemente fofo, um pequeno tubarão de desenho animado que não se parecia em nada com ele. Meiteron carregava o emblema de seu clã, uma rosa com espinhos. Yagura murmurou, é lindo. Mangetsu, ouvindo isso, sorriu e colocou uma lanterna nas mãos de Yagura. Aqui. Fiz este especialmente para você. Na lanterna estavam pintados um chibi Yagura e um chibi Izobu. Não foram necessárias palavras, o gesto disse tudo. Festival das Lanternas do Mar Feliz. Yagura sorriu fracamente. Você tem outra lanterna? Sim. Mangetsu respondeu instantaneamente. O que você quiser, eu tenho. Ele tirou uma lanterna celeste ainda apagada de seu pergaminho, acendeu-a e entregou a Yagura. Obrigado. Vamos lançá-lo juntos. Eles ficaram lado a lado, segurando a lanterna Ozuki entre eles. À medida que o ar lá dentro esquentava, a lanterna começou a subir. 3, 2, 1 soltando. Mangetsu gritou. Certo, Yagura disse suavemente. Ele inclinou a cabeça em direção ao céu estrelado e lentamente a soltou. Seu maior desejo este ano era para guiar as almas dos heróis de Kirigakuri para a Terra Pura. O ninja da névoa que morreu em batalha. O velho terceiro Mizukage que faleceu. Que os heróis nunca andem sozinhos. Que seus espíritos descansem em paz. Capítulo 177. No mesmo dia em que o terceiro Raikage retornou à vila, ele pessoalmente suprimiu a fúria do Oito Caudas. Poucos dias após o Festival das Lanternas do Mar, Yagura recebeu uma carta diplomática formal do terceiro Raikage, solicitando um encontro. O próprio Raikage viajaria a Kirigakuri para discutir assuntos diplomáticos com ele. O terceiro Raikage era um homem de princípios. Quando ele admitiu a derrota, era sério. As rotas comerciais entre Kirigakuri e Konogakure não só forçaram Komogakure a recuar, como, junto com a nota diplomática, Komogakure enviou uma lista, um pedido de ferramentas ninja. E não era um pedido pequeno. Cada lote era maior do que o pedido de Konoha, e eram vários. Yagura imediatamente chamou o ancião Genshi para uma reunião privada. A atitude de Komogakure havia mudado rápido demais. Seria uma armadilha? O mais velho e o jovem Mizukage examinaram-no cuidadosamente, mas no final concluíram que não havia nenhuma conspiração em jogo. Komogakure simplesmente queria comprar mercadorias, legitimamente. O terceiro Raikage mudou de tática. O objetivo da Aliança das Três Nações era cortar a linha de vida de Konoha. Agora que o corte das linhas de transporte entre Kirigakuri e Konoha havia falhado, a nova abordagem era atingir a fonte, a própria Kirigakuri. Kirigakuri se orgulhava da neutralidade e do livre comércio. Komogakure tentou virar a mesa, mas falhou. Então, agora, eles escolheram sentar e jogar de acordo com as regras de Kirigakuri. Se Konoha podia comprar suprimentos militares de você, e Tsunagakure também, então por que não Komogakure? Sim, Komogakure podia produzir seus próprios equipamentos e até tinha alguns de sobra, mas isso não os impediu de comprar mais. É melhor estocar equipamentos do que deixá-los ir para Konoha, apenas para serem usados mais tarde contra seus próprios shinobi no campo de batalha. Além disso, Komogakure era rica, e os preços em Kirigakuri eram incrivelmente baixos, especialmente considerando a inflação da época da guerra. A lógica era sólida e o plano viável. O terceiro Raikage agiu rapidamente. Se o dinheiro pudesse resolver o problema, invista nele. Não era um esquema complicado, mas era prático e eficaz. Agora que Komogakure estava jogando de acordo com as regras que Kirigakuri havia estabelecido, a questão era, Yagura e o ancião Genshi jogariam junto? Na verdade, eles não tinham escolha. Era uma tática aberta e honesta. Komogakure havia seguido as regras. Se Kirigakuri as rejeitasse agora, isso só mancharia sua própria reputação. Da perspectiva de Kirigakuri, Yagura e o ancião Genshi só queriam vender os produtos e lucrar. Se o preço fosse o mesmo, quem os compraria não importava. Além disso, Komogakure estava oferecendo preços ainda mais altos para superar a fatia de mercado de Konoha. Quanto à perda de receita com a escolta de caravanas comerciais, ela já estava fadada a cair depois que Komogakure parou de alvejá-las. Isso é apenas do ponto de vista econômico. Agora, levando em conta a guerra,
Yagura e o ancião Genshi fizeram a ligação. A conclusão era óbvia, vender para Komogakure. Você viu o quanto Konoha tem se esforçado no campo de batalha ultimamente? Se continuarmos abastecendo-os, eles não vão se tornar ainda mais imparáveis? Eles estavam lutando para encontrar uma maneira de reduzir as vendas para Konoha, apenas para equilibrar a balança e evitar que a guerra se tornasse unilateral. E agora Komogakure apareceu com a oportunidade perfeita, não poderia ter sido mais conveniente. Com isso, a cúpula de Kirigakure chegou a um consenso. Mas esse foi apenas o primeiro problema. Ainda havia um segundo. O terceiro Raikage não viajaria até Kirigakure só para fazer um pedido. Raikage-sama provavelmente tem outros planos, talvez exercer alguma pressão, especulou o ancião Genshi em voz alta. Yagura levantou uma sobrancelha. O que me copiando agora? Olho por olho, hein? Então Yagura balançou a cabeça. Não, essa lógica o tornava o agressor. Você deveria se orgulhar da sua batalha, Mizukage. Kirigakure venceu. Komogakure concordou com seus termos e retirou suas tropas. Você ganhou a maior parte dos benefícios. O ancião Genshi continuou pacientemente, explicando. Mas Komogakure não pode sair dessa sem ganhar nada. Aceitar seus termos sem retorno não faria sentido diplomaticamente. Afinal, eles não perderam completamente. Yagura franziu a testa. Conseguimos uma pequena vitória. Komogakure sofreu uma pequena derrota. Agora que estamos na mesa de negociações, precisamos trocar interesses. Eles abriram mão de algo significativo, e teremos que dar algo em troca. Pode ser algo pequeno ou grande, mas tem que ser alguma coisa. Caso contrário, se Komogakure aceitasse tudo incondicionalmente, eles perderiam prestígio em todo o mundo shinobi. Sua reputação estaria em frangalhos. É por isso que o terceiro Raikage veio pessoalmente para negociar exatamente o que Kirigakure iria abrir mão. A vantagem não poderia ser maior do que a que Komogakure havia concedido. Kirigakure lutou muito pela vitória, mas também não poderia ser pequena demais, ou Komogakure não aceitaria. Yagura pensou muito, mas não conseguiu imaginar o que Kirigakure poderia oferecer. Komogakure não estava em extrema necessidade como Konoha, nem completamente desamparada como Tsunagakure. Eles não estavam desesperados. Eram autossuficientes. Ricos até. Tendo lidado com diplomacia antes, Yagura rapidamente mudou sua abordagem. Se Kirigakure não tinha nada a oferecer internamente, então a resposta teria que vir de fora, algo em que eles pudessem cooperar juntos. Ele examinou mentalmente o mapamundi shinobi, procurando por qualquer fator externo onde Komogakure e Kirigakure pudessem se alinhar. Depois de um tempo, ele descobriu que o maior prêmio ainda estava com Konoha. Mas atacar Konoha diretamente? Isso estava fora de cogitação, pelo menos não abertamente. Os olhos de Yagura escureceram com a reflexão. Seu dedo tocou o lado leste da Terra do Fogo no mapa. Os dois principais líderes de Kirigakure finalizaram sua posição compartilhada. Eles convocaram todos os departamentos para uma reunião, acertaram os detalhes. E então enviou uma resposta diplomática oficial a Komogakure, aprovando sua ordem e agendando uma reunião na fronteira da Terra da Água dali a 10 dias. 10 dias depois, os dois Kages se encontraram como prometido, em um posto avançado da fronteira de Kirigakure. Não muito tempo atrás, eles estavam em um combate mortal. Agora, sentados à mesa, discutiam a paz, deixando de lado as gentilezas e os testes iniciais das posições um do outro. Exatamente como Yagura e o ancião esperavam, o terceiro Raikage veio fazer exigências. Komogakure já demonstrou a maior sinceridade ao concordar com todos os seus termos. O homem corpulento cruzou os braços sobre o peito. Seus ferimentos de batalha da luta contra Yagura já estavam curados há muito tempo, mas havia peso em sua voz. Agora, o que você vai oferecer em troca? Ele parecia ser o vencedor aqui, mas Kirigakure não tinha poder para argumentar, e Yagura não via sentido em começar uma briga ali. É claro que não deixaríamos você ir embora sem nada. Ele pegou uma caneta e circulou um local no mapa aberto entre eles. Antigo aliado de Konoha, a terra dos redemoinhos. O país se foi, mas os remanescentes do clã Uzumaki permanecem. Ele fechou a caneta e sorriu. Vamos agir juntos? O terceiro Raikage se inclinou, com os olhos fixos na terra dos redemoinhos circundada. Não demorou muito para que ele concordasse. Excelente. A proposta de Yagura estava dentro da lista de benefícios que ele havia considerado. Na verdade, o clã Uzumaki estava facilmente entre os 3 primeiros, talvez até o número 1. Quando se tratava de interesse nacional, a ambição e o domínio de um verdadeiro senhor da guerra brilhavam nos olhos do terceiro Raikage. Ele não hesitou. Os pergaminhos de selamento dos Uzumaki. Esses vão para Komogakure. Capítulo 178. O clã Uzumaki era conhecido por sua incrível vitalidade e resistência, bem como reservas de chakra que excediam em muito as dos shinobi comuns. Eles também possuíam as técnicas de selamento mais fortes de todo o mundo shinobi. O mais famoso deles? O selo consumidor do demônio morto. No futuro seria usado para selar 4 Hokages, e também os braços de Orochimaru. Considerando tudo, o clã Uzumaki foi basicamente feito sob medida para caçar bestas com cauda. Até mesmo o mais forte de todos, o 9 Caudas, havia sido selado dentro de Uzumaki Mito e mais tarde Uzumaki Kushina, firmemente contido pelas correntes de selamento adamantinas de seu clã. Ao longo dos anos, nunca se libertou de verdade. Desde a época do primeiro Hokage, o país dos redemoinhos e o país do fogo formaram uma aliança. Mais precisamente, foram o clã Senju e o clã Uzumaki que se aliaram. Mas depois que o segundo Hokage morreu, os Senju ficaram em segundo plano, e a terra dos redemoinhos foi sitiada pelas outras grandes nações. Yagura havia pesquisado os registros históricos.
Quase todas as aldeias ocultas, exceto Konoha, haviam participado daquela invasão. E, no entanto, Konoha era quem mais deveria ter ajudado. Apesar de seus shinobi ainda usarem o brasão Uzumaki em seus uniformes, eles não enviaram um único soldado, nem um sequer, para resgatar seu aliado. Yagura não fez mais comentários imediatamente. Em vez disso, sorriu e disse ao terceiro Raikage: então, você está atrás daqueles pergaminhos de selamento perdidos dos Uzumaki, é? Falando nisso, como estão as 8 caudas da sua vila ultimamente, Raikage-san? Ele imaginou que o interesse do Raikage em técnicas de selamento era, pelo menos em parte, devido ao recente incidente com sua besta com cauda não cooperativa. Em nítido contraste, Yagura, como Jinchuriki de Kirigakuri, tinha sua fera completamente sob controle. Ele havia acabado de terminar uma batalha acirrada com o Raikage e saído empatado. Com um sorriso descontraído, Yagura perguntou: e o Orochimaru? Você conseguiu pegá-lo? Nós o localizarmos, disse o Raikage com os olhos semicerrados. Mas não o capturamos. Afinal, o 8 caudas precisava ser suprimido naquela época, e a habilidade de Orochimaru de escapar da morte estava entre as melhores do mundo shinobi. Yagura não ficou particularmente surpreso e ignorou o assunto. Bem, contanto que o 8 caudas seja selado corretamente novamente, isso é uma boa notícia. Agora você só precisa encontrar um Jinchuriki adequado. Eu diria que o fato de Orochimaru ter tido sucesso tão facilmente se deve em grande parte ao seu último Jinchuriki não estar à altura. Sua atitude fácil de dizer fez o Raikage querer dar um soco nele. Poupe-me do sermão. Com uma boa noção do que havia acontecido da parte de Komogakuri, a conversa sobre Orochimaru chegou ao fim. De volta aos Uzumaki, disse Yagura: se encontrarmos algum pergaminho de selamento escondido, não terei problema em entregá-lo a você. De qualquer forma, ele não precisava delas. O que Yagura valorizava mais do que o jutsu de selamento dos Uzumaki eram os próprios Uzumaki. Veja todos os Uzumaki que apareceram na história original, Naruto, Nagato, até mesmo o mais fraco, Karin, nenhum deles era comum. Quanto a quaisquer ressentimentos geracionais pela destruição do clã, Kirigakuri resolveria isso mais tarde. Aqueles movidos pela vingança não sobreviveriam. Aqueles que queriam viver, sobreviveriam. As duas aldeias alinharam seus interesses. Komogakuri concordou em retirar suas forças e começou a comprar suprimentos militares de Kirigakuri. Kirigakuri, por sua vez, concordou em cooperar com Komogakuri para eliminar os Uzumaki restantes e tomar posse de suas técnicas avançadas de selamento. Com ambos os lados ansiosos pela paz, as negociações progrediram rápida e suavemente. Essa conversa de paz, conquistada com muito esforço em batalha, estava indo melhor do que Yagura esperava. O terceiro Raikage era um homem de palavra, alguém que respeitava a força. Ele não menosprezava mais Yagura. Com suas visões alinhadas, a reunião chegou a um final bem-sucedido. Os detalhes do tratado de paz teriam que ser resolvidos pelos diplomatas de ambas as nações? Algo que não poderia ser concluído da noite para o dia e não era algo que os dois Kage deveriam lidar pessoalmente. Eles apertaram as mãos. Yagura não pôde deixar de lembrar que essa mesma mão quase o cortou ao meio alguns capítulos atrás. O terceiro Raikage sentiu o mesmo. Nunca imaginou que se sentaria em pé de igualdade com uma criança mais nova que seu próprio filho. Negócios encerrados. Agora tem uma pergunta pessoal que gostaria de lhe fazer, Mizukage. Vendo o olhar do Raikage suavizar um pouco, Yagura piscou. Uma pergunta pessoal? Claro, desde que não seja confidencial. O que há em você que o Três Caudas realmente gosta? Uau, você realmente não está enrolando, né? Yagura pensou um pouco. Como Killer Bee eventualmente se tornaria um Jinchuriki e aprenderia a controlar sua fera, não seria um grande problema responder a isso. Bem, disse ele com os olhos brilhando maliciosamente enquanto se virava para o ombro direito. Por que não deixar o Três Caudas responder isso sozinho? A Yagura: Isobu, ele está falando com você. Importa-se de atender? Isobu, você também quer ouvir o que eu vou dizer. A Yagura: R. Com uma baforada de fumaça invocadora, um Isobu em miniatura, não maior que uma tartaruga de estimação, apareceu no ombro de Yagura. Seus olhos de peixe vermelho sangue e inexpressivos encaravam o homem à sua frente com uma mistura de ressentimento e descrença muda. Este humano aterrorizante com força monstruosa. Isobu ainda se lembrava dos ataques infernais do tipo bomba da última luta. Seu casco tinha levado uma bela surra. Para o Raikage foi mais uma mudança de paradigma. Uma besta com cauda aparecendo fora do corpo de seu Jinchuriki, casualmente por perto, e se dando bem. Outro golpe em sua visão de mundo. A pequena besta com cauda permaneceu em silêncio por um momento. Então, sob o olhar arregalado de Yagura, que o observava como um cachorrinho ansioso, Isobu finalmente abriu a boca. Ele é burro. A cor de Yagura sumiu. Droga, acerto crítico. Isobu continuou. Ele confia em mim. Fala comigo direitinho. Me dá liberdade, não restringe meus movimentos. Mergulhamos e nadamos juntos. Yagura originalmente queria provocar Isobu um pouco, mas agora era ele quem estava se sentindo tímido. Isobu agitou sua cauda pontuda e blindada e gentilmente coçou a bochecha agora corada de Yagura. Além disso, ele é talentoso. Ele pode usar meu poder. Com isso, Isobu parou de falar, sinalizando que havia terminado. Yagura, ainda corado, esfregou distraidamente o local onde a cauda o tocará. Sorriu com os olhos enrugados. Hehe, você está me fazendo corar. A pequena besta com cauda se contorceu sob seu toque e revidou brincando com sua cauda. A cena toda era estranhamente saudável. O Raikage, que tinha acabado de enfrentar o 8 caudas em uma luta brutal, sentiu como se estivesse sonhando. Até os guardas de Komogakuri que estavam por perto pareciam ter visto um fantasma. Isobu não ficou muito tempo. Depois de brincar um pouco, ele desapareceu sozinho. Yagura, ainda esfregando as pontas dos dedos, virou-se com um sorriso. Você pode usar isso como referência ao selecionar seu próximo Jinchuriki.
Depois de testemunhar aquela exibição surreal, o Raikage praticamente confirmou sua escolha. Obrigado pela resposta, Mizukage. Ele fez um elogio raro a Yagura. Parece que pelo menos sob a sua liderança Kirigakuri não vai cair. Sim, definitivamente não. Os olhos de Yagura se voltaram para o pergaminho que o Raikage havia colocado sobre a mesa. E isso é, eu acredito em reciprocidade. Você me deixou com o ferimento e tanto em batalha, então estou retribuindo o favor com isso. O Raikage bateu no pergaminho. Você já ouviu falar de Danzou Shimura de Konoha, não é? A expressão de Yagura ficou séria. Já ouvi falar dele. Ele me enviou um convite para unir forças contra Kirigakuri. O Raikage se levantou, aceitando seu chapéu Raikage de um dos shinobi próximos. Dizem que Danzou é fortemente contra Konoha comprar armas da sua vila. Yagura balançou a cabeça com uma risadinha. Parece que o Danzou Shimura não gosta muito da gente. Mais ou menos. O Raikage não mediu palavras. Dizem que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas eu não concordei em trabalhar com ele. Não concordei há 2 semanas, e certamente não concordarei agora. Comparado a ele, você é muito mais adequado para ser aliado de Komogakuri. Yagura, estou honrado. O Raikage tinha seus próprios motivos para entregar a carta de Danzou. Não era apenas para retribuir Yagura por responder sua pergunta sobre a besta com cauda. Também era para mostrar sua sinceridade e fortalecer os laços entre Kirigakuri e Komogakuri. E plantar uma semente de suspeita em relação a Konoha no coração de Yagura. Isso pode levar Kirigakuri a se afastar de Konoha e se aproximar de Komogakuri, moldando o curso da guerra em andamento. Capítulo 179. O Mizukage e o Raikage se enfrentaram em uma grande batalha perto das margens da Terra do Relâmpago. Uma batalha entre 2 Kage, especialmente uma envolvendo bestas com cauda. Era impossível de esconder da percepção aguçada e das redes de inteligência das principais vilas shinobi. As notícias da luta se espalharam como fogo, atraindo rapidamente a atenção de todo o mundo shinobi, eclipsando até mesmo a terceira grande guerra ninja. Nem Kirigakuri nem Komogakuri fizeram qualquer tentativa de suprimir o fluxo de informações. Eles sabiam que não poderia ser interrompido. Em pouco tempo, o contexto, a sequência e o resultado da batalha foram compilados e expostos diante de altos funcionários de todas as principais nações. O resultado? Dos próprios Kages às pessoas comuns nas ruas, queixos caíram e olhos se arregalaram de descrença. Principalmente quando se espalhou a notícia de que o terceiro Raikage viajou pessoalmente para Kirigakuri para negociações diplomáticas, a prova mais forte de que os rumores eram verdadeiros. Ninguém conseguiu descobrir os detalhes exatos do que foi dito entre o Mizukage e o Raikage. Mas uma coisa era óbvia, Komogakuri estava se aproximando de Kirigakuri. Uma profunda sensação de inquietação se instalou no coração de Hiruzen Sarutobi. E menos de um mês depois que o Mizukage e o Raikage concluíram suas conversas, esse desconforto foi confirmado. Primeiro, um pedido de troca de Konogakakuri a um pedido de ferramentas ninja foi rejeitado por Kirigakuri pela primeira vez. Poucos dias depois, enquanto o enviado de Konoha, Sr. Sarutobi, estava em Kirigakuri confrontando Yagura sobre o assunto, os ninjas de Konoha observaram navios de carga partindo de Kirigakuri, rumo à Terra do Relâmpago e descarregando em seus portos. Aqueles navios eram muito familiares. Eram os mesmos navios de suprimentos que estavam apoiando Konoha nos últimos 6 meses. Mizukage, Raikage. Quando Hiruzen Sarutobi recebeu a confirmação disso, ele não conseguiu mais manter a calma. Ele pode não saber os termos exatos do acordo firmado entre as duas vilas, mas as ações de Kirigakuri enviaram um sinal claro e perigoso para Konoha. O único aliado que restava deles estava avançando em direção ao inimigo. Hiruzen entendeu muito bem. A única razão pela qual Konoha conseguiu se manter firme em tantas frentes foi graças ao apoio de Kirigakuri. O Raikage perdeu para o Mizukage em batalha, e então teve a coragem de conquistá-lo diplomaticamente. E aquele pirralho do Mizukage? Absolutamente irritante. Hiruzen se recusou a acreditar que Yagura tivesse sido influenciado apenas pelas promessas de Komogakuri. Tudo que Komogakuri tinha a oferecer, Konoha também tinha. Exceto por uma coisa, algo que somente Komogakuri tinha a oferecer. O atual estado desfavorável de guerra em que Konoha se encontrava. Aquele pirralho que ficou do lado de Komogakuri provavelmente queria ver Konoha perder. Ele não se importava com uma vitória limpa. Queria ver todo mundo sangrar. Que vergonha! Ele realmente achava que todo mundo era cego? A resposta de Konoha foi rápida e agressiva. Seu enviado, o Sr. Sarutobi, confrontou Yagura sob ordens diretas do Hokage. Mizukage-sama. Konoha sempre foi a aliada mais leal de Kirigakuri. É assim que você trata seus aliados agora? Dê uma olhada nisso. Yagura casualmente jogou um pergaminho nele. O pergaminho caiu aos pés do Sr. Sarutobi. Claro, este não era o original. Era uma réplica perfeita feita para impedir que Konoha destruísse as evidências. O Sr. Sarutobi atendeu, confuso com o tom diplomático completamente diferente de Yagura. O que é isso? Uma carta do seu oficial de alto escalão, Danzou Shimura contatando secretamente o Raikage e conspirando contra Kirigakuri. Yagura girou uma caneta preguiçosamente na mão. Pegue. Mostre ao Hokage. E aos seus anciões também. Eu deveria estar perguntando a você. É assim que você trata seus aliados? Assustado com a explosão repentina de Yagura, as mãos do Sr. Sarutobi tremeram enquanto ele desenrolava o pergaminho. Seu rosto ficou pálido como cinzas. Ele não sabia dizer se era real, mas não tinha escolha. Precisava levá-lo de volta para Hiruzen. Quando Hiruzen finalmente leu, seu rosto escureceu a cada linha que passava. A verdade era óbvia. O que aconteceu entre Hiruzen e Danzou depois no escritório do Hokage não precisa ser repetido. O esquema não autorizado de Danzou, combinado com as manobras do terceiro Raikage, removeu qualquer custo político da traição de Kirigakuri. Aquela carta transformou a imagem de Kirigakuri, de um traidor traiçoeiro, para uma vila forçada a responder à própria traição de Konoha.
e Agura não se importava mais com os protestos diplomáticos de Konoha. Ele jogava cada nova carta diretamente na mesa de relações exteriores e mandava que cuidassem dela. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. O departamento de tecnologia finalmente entregou o resultado de seu projeto de meses de duração, um computador pessoal saído diretamente do início dos anos 2000. Como Mizukage, Yagura teve a honra de ser o primeiro a usá-lo. Campo minado, paciência, pinball, cobra, Tetris, descida dos 100 andares, Mario. Cada ideia nostálgica que Yagura lançou foi meticulosamente transformada em um jogo funcional, ao custo do cabelo de muitos engenheiros pobres. Agarrando o computador nos braços, Yagura respirou fundo. Fazia anos, mas o cheiro de videogame ainda trazia alegria ao seu coração. O jogo começou. 24 de fevereiro, jogos. 25 de fevereiro, jogos. 26 de fevereiro, jogos. 27 de fevereiro, jogos. 28 de fevereiro, Karatashi Yagura, no que você se tornou. 29 de fevereiro, Ezobu também queria jogar. 1º de março, espera aí, todo mundo é viciado? Quem começou com essa bobagem? 10 de março, a crise pós-jogo. Por fim, Yagura foi arrastado para fora de sua caverna digital por Mangetsu Isabusa. Com os olhos marejados de emoção, o viciado em jogos reformado olhou para eles e disse: "Você nunca vai entender a dor de um jogador que ficou anos longe do seu PC." De volta ao seu assento, Yagura olhou para o grupo de jovens funcionários com olhos turvos à sua frente, aliviado ao ver que não era o único com olheiras. Mizukage testou pessoalmente o trabalho do departamento de tecnologia. O ancião Genshi riu baixinho. Acontece que o computador para uso civil que todos nós idealizamos juntos é um sucesso. O chefe do departamento de tecnologia, exausto mas orgulhoso, levantou-se para aceitar o elogio com humilde gratidão. Certo, pessoal. Vão para casa e descansem esta noite, disse Yagura. Ele não estava falando apenas com o departamento de tecnologia. Todos os jovens ninjas com olheiras no escritório se encolheram nas cadeiras, com a culpa estampada no rosto. Exceto Yagura, é claro. Ele era o Mizukage. Fazia o seu trabalho primeiro e depois se entregava, ninguém podia reclamar. Ele pegou o relatório militar mais urgente em sua mesa. Era sobre o clã Uzumaki. Sua próxima prioridade. A terra dos redemoinhos havia sido destruída. Os poucos sobreviventes Uzumaki estavam dispersos, alguns haviam escapado do país, mas a maioria ainda vivia em sua terra natal. Kerigakuri e Komogakuri concordaram. Realizariam um ataque repentino e decisivo. O objetivo era localizar e apreender os pergaminhos secretos de selamento do clã Uzumaki antes que Konoha pudesse reagir. Antes que a operação pudesse começar, eles tiveram que reunir informações detalhadas sobre todos os Uzumaki restantes. Não apenas números ou localizações, Yagura queria entender a mentalidade deles. Ele também enviou agentes para a terra dos redemoinhos para influenciar o sentimento público. Konoha não havia enviado ajuda quando o país foi atacado. O clã Senju era aliado dos Uzumaki, mas o clã Sarutobi não. E os Senju estavam quase extintos. Kushina Uzumaki, enviada para Konoha, foi doutrinada por Hiruzen a sonhar em se tornar Hokage, mas foi seu clã que arruinou esse sonho. Tudo verdade. Ou pelo menos, verdade com um toque de ironia. Após um mês de operações psicológicas, o trabalho de base estava completo. O plano estava pronto. Em 1º de abril, em um movimento que chocou todo mundo Shinobi, os Shinobi de Kumo e Keri lançaram um ataque surpresa conjunto contra os Uzumaki restantes. Em menos de meio-dia, a missão foi concluída, sem que ninguém mais soubesse. Komogakuri obteve com sucesso os pergaminhos de jutsu de selamento do clã Uzumaki, e suas forças ocuparam uma ilha no extremo leste da Terra do Fogo, um trampolim perfeito para uma futura invasão. Sem perder tempo, os Shinobi de Komo avançaram daquela ilha e atacaram a costa leste desprotegida do País do Fogo, rapidamente empurrando suas linhas de frente para frente. E assim a guerra, que finalmente estava virando a favor de Konoha, tomou um rumo desastroso. As ondas de choque foram instantâneas. De volta a Kerigakuri, os últimos sobreviventes Uzumaki que optaram por resistir foram rapidamente subjugados. Os demais se renderam e aceitaram a proposta da névoa. Eles se mudariam para Kerigakuri. Kerigakuri retirou-se da terra dos redemoinhos, trazendo consigo mais de 100 Uzumaki. Missão cumprida. E com isso, os planos estratégicos de Yagura e do ancião Genshi para a terceira grande guerra ninja foram concluídos. Tudo o que eles tinham que fazer agora era esperar que a paz criasse raízes e crescesse. Capítulo 180. Entre as 4 grandes aldeias ocultas, Komogakuri era a única com força para ameaçar Kerigakuri. Konoha e Tsunagakuri não podiam poupar forças. Iwagakuri, sob crescente pressão de Konoha no campo de batalha, especialmente devido ao relâmpago amarelo, Namikaze Minato, gradualmente perdeu a capacidade de agir. Depois que as tensões com Komogakuri foram resolvidas e um relacionamento cooperativo foi estabelecido, o equilíbrio de poder no continente pendeu novamente para as 3 principais vilas, com Iwa e Komo aumentando suas apostas. Kerigakuri se retirou completamente da guerra, voltando-se para dentro para se fortalecer no isolamento. O tempo passou rápido, marcado pela paz de Kerigakuri e pelas chamas da guerra que ainda ardia no continente. 44º ano de Konoha. Kerigakuri se distanciou publicamente de Konoha, encerrando um período de lua de mel de meio ano entre os dois. Kerigakuri se aproximou de Komogakuri e juntos ocuparam diversas ilhas pertencentes ao país dos redemoinhos. As fronteiras orientais de Konoha não estavam mais seguras e não podiam ficar desprotegidas.
A vila não teve escolha a não ser reposicionar o clã Hyuga e outras unidades de diferentes frentes para fortificar o leste. Enquanto isso, Kirigakuri reduziu suas exportações de ferramentas e suprimentos ninja, impactando diretamente a logística de linha de frente de Konoha. Anteriormente, os shinobi de Konoha podiam lançar kunai e explosivos como se estivessem livres, suprimindo o inimigo com um poder de fogo avassalador. Agora, a maré havia virado. Era a vez de Komogakuri e Tsunagakuri despejarem poder de fogo sem restrições. Sim, não apenas Komogakuri e Tsunagakuri também estava envolvido. Iwagakuri se recusou a participar no entanto. Kirigakuri concordou em permitir que Tsunagakuri comprasse suprimentos militares a crédito. Com Komogakuri mediando o acordo, Kirigakuri aliviou suas restrições à exportação para Tsunagakuri. À medida que Kirigakuri recuava e outros avançavam, a eficácia de combate de Konoha diminuía visivelmente. Em contraste, as forças de Komogakuri e Tsunagakuri avançavam. Vendo a guerra se voltando a seu favor, Kumo e Iwa redobraram suas forças, determinados a destruir Konoha. 45º ano de Konoha. A guerra se arrastou por mais de um ano, mais do que as expectativas iniciais do quarto Kazekage e além do que Tsunagakuri poderia suportar. Mas já que foi Tsunagakuri quem começou o conflito, e já que eles arrastaram Iwa e Kumo para ele, não era algo que o quarto Kazekage pudesse simplesmente ignorar. Quando Iwa e Kumo notaram que Tsunagakuri estava silenciosamente reduzindo seu apoio nas linhas de frente, eles imediatamente aplicaram pressão diplomática. E Kirigakuri silenciosamente os apoiou também. Com lágrimas que não conseguia derramar, o quarto Kazekage Hasa não teve escolha a não ser continuar lutando. Para apoiar as linhas de frente, a anciã Chiyo, agora com quase 60 anos, foi pessoalmente ao campo de batalha. Em outra frente, a batalha entre Konoha e Komogakuri, um novo jogador entrou em campo, o mais novo Jinchuriki do 8 Caudas, Killer B. Surpreendentemente, esse novo Jinchuriki realmente conseguia controlar o poder de sua besta com cauda. Com um reforço tão poderoso, Konoha enfrentou uma onda repentina de pressão da frente de Komogakuri. O filho do Raikage e Killer B, conhecidos como Dupla AB, logo se tornaram figuras lendárias no mundo shinobi. Enquanto isso, no campo de batalha entre Konoha e Iwagakuri, outro herói de guerra alcançou a fama. Ele era um shinobi de Konoha chamado Namikaze Minato. Conhecido por sua velocidade em matar, ganhou o título de Flecha Amarelo. Mais e mais shinobi inimigos de alto escalão estavam caindo diante dele, dezenas, até centenas de Jonin de elite. Em resposta, Onoki enviou o Jinchuriki do 4 Caudas Kami e o Jinchuriki do 5 Caudas An para matar Minato. Eles falharam. Isso confirmou para Onoki que Minato realmente havia atingido a força do nível Kage. Mais tarde naquele ano, o próprio aluno de Onoki, Akaiba, foi morto por Minato. Incapaz de suportar a pressão, Onoki emitiu uma ordem agora famosa para suas forças. Se você encontrar o Flecha Amarelo, poderá abandonar a missão. Sem consequências. Com isso, Onoki efetivamente reconheceu a desvantagem de Iwagakuri na guerra contra Konoha. No terceiro ano da guerra, cada vila havia comprometido quase todo o seu poder de nível Kage no campo de batalha, excluindo os próprios Kage. 46º ano de Konoha. No início do ano, Konoha lançou uma grande ofensiva e recapturou a montanha Kikyo, que havia sido tomada por Tsunagakuri em um ataque anterior e mantida por mais de 2 anos e meio. Mesmo com Chiyo segurando a linha, a situação de Tsunagakuri continuou a piorar. Quando Hasa recebeu o relatório do campo de batalha, foi a gota d'água. O fardo quebrou o jovem Kazekage. Desde o início, Hasa previu apenas um conflito de um ano. Mas agora, 2 anos e meio depois, sem possibilidade de recuar, Tsunagakuri havia esgotado completamente seus recursos. Suas dívidas com Kirigakuri haviam atingido níveis astronômicos. Mais de 10.000 shinobi de Tsunagakuri morreram na montanha Kikyo. Seu sangue foi derramado, mas nenhuma vitória foi conquistada. Nada foi conquistado de Konoha. Com seu exército e sua economia devastados, Tsunagakuri não teve escolha a não ser propor a paz. Desta vez, nem Kumo nem Iwa pressionaram Hasa. Tsunagakuri estava exausto, mas Konoha não estava muito melhor. Durante a brutal campanha para retomar a montanha Kikyo, Konoha também sofreu mais de 10.000 baixas. Ao contrário de Tsunagakuri, no entanto, Konoha ainda tinha 2 outras frentes se esgotando. Após muita deliberação, Hiruzen Sarutobi conteve a raiva de Konoha em relação a Tsunagakuri e relutantemente concordou com as negociações de paz. Konoha reocupou a montanha Kikyo e, avaliando a força diminuída de Tsunagakuri, decidiu deixar para trás apenas uma guarnição de 1.000 homens e começar a fortificar a passagem. As forças restantes foram redirecionadas para as frentes de Iwa e Kumo. Meio do ano. Namikaze Minato liderou seu esquadrão, ataque Kakashi, Uchiha Obito e Nohara Rin, em um ataque à Ponte Kanabi, a principal linha de abastecimento de Iwagakuri. A missão resultou na morte de Uchiha Obito. Antes de morrer, ele doou um de seus olhos a Kakashi. A Ponte Kanabi foi destruída, e pior ainda para Iwagakuri, Minato assumiu o controle da área. Com a linha de suprimentos cortada, Onoki imediatamente ordenou uma retirada total e solicitou negociações de paz com Konoha. Embora os ninjas não sejam soldados comuns, e perder uma rota de suprimentos normalmente não decidiria uma guerra. A derrota na Ponte Kanabi deu a Onoki a desculpa perfeita para desistir. Um acordo de paz foi alcançado entre Iwagakuri e Konoha. Iwa se retirou da guerra. A essa altura, Iwagakuri havia perdido mais de 30.000 shinobi. Embora as perdas de Konoha tenham sido menores graças aos esforços de Minato, ainda assim sofreram quase 30.000 baixas com mais de 10.000 mortos. Após o fim da frente de Iwa, Minato, o incansável cavalo de guerra de Konoha, foi direto para a frente de Kumo para enfrentar a dupla AB. Àquela altura, Komogakuri já havia avançado profundamente na Terra do Fogo. Apesar das retiradas de Iwa e Suna, eles não tinham intenção de recuar. Konoha estava por um fio. Kumo ainda tinha forças de sobra. Então eles continuaram brigando. Fim de ano.
Um relatório chocante veio do Kirigakuri, que esteve em silêncio por muito tempo. Com a permissão do daimyo do País da Água, Kirigakuri lançou um ataque surpresa ao País dos Artesãos. A já debilitada Vila dos Artesãos foi aniquilada. O país foi forçado a assinar um acordo nomeando Kirigakuri como sua vila oficial Shinobi. Kirigakuri transferiu a Vila dos Ferreiros e antes subordinada da Vila dos Artesãos, de volta para sua terra natal, assumindo o controle total. Yagura cumpriu sua promessa aos antigos refugiados da vila que se estabeleceram em Kirigakuri. 47º ano de Konoha. Após o acordo de paz com Iwagakuri, Konoha fez certas concessões. Ao mesmo tempo, a aliança de Komogakuri com Kirigakuri levantou alarmes em Onoki. Após se retirar da frente de Konoha, Iwa tentou contra-atacar, enviando 10.000 shinobi em um ataque surpresa a Komogakuri. Para ganhar tempo, o terceiro Raikage saiu sozinho e morreu em batalha. Em resposta, a dupla AB, que estava lutando contra Minato na linha de frente, foi forçada a recuar e retornar à vila. Após retornar a Komogakuri, o filho do Raikage tornou-se oficialmente o quarto Raikage e, por necessidade, retirou-se da guerra. Onoki, satisfeito com o resultado, propôs negociações de paz com Komogakuri. O novo Raikage, um homem de cabeça quente e temperamento explosivo, queria declarar guerra a Iwagakuri para vingar seu pai. Mas Killer B e outros o impediram. B, em particular, desempenhou um papel fundamental. Killer B não decepcionou as expectativas do terceiro Raikage. Ele não só conseguiu controlar totalmente o poder do Oito Caudas, como também se tornou um braço direito confiável para o novo Raikage. Por fim, o quarto Raikage concordou com a paz. Em agosto do ano 47 de Konoha, a guerra finalmente acabou. A terceira grande guerra ninja, que durou 4 anos, havia oficialmente chegado ao fim. Konoha emergiu vitoriosa, por pouco, com um custo impressionante de 30.000 mortos e mais de 50.000 baixas. Todos os ninjas em atividade, todos os reservas, até mesmo os calouros da academia, foram mobilizados. Classificações de poder do pós-guerra. Classificação pré-guerra. Konoha, Komogakuri, Iwagakuri, Kirigakuri e Tsunagakuri. As maiores perdas da guerra foram sofridas por Konoha. Embora ainda considerada a mais forte nominalmente, graças às suas bases sólidas e à presença de líderes como Hiruzen Sarutobi, Orochimaru, Namikaze Minato e Danzou Shimura, ela havia sido efetivamente destronada. Tsunagakuri, perdendo apenas para Konoha, estava agora firmemente em último lugar. Iwagakuri sofreu a terceira maior perda, chegando perto dos números de Suna. Onoki, o mestre estrategista, acabou perdendo para Minato. Komogakuri, tendo mantido a vantagem durante a maior parte da guerra e enfrentado Minato apenas nos estágios finais, sofreu o menor número de perdas. Embora o terceiro Raikage tenha sucumbido à traição de Iwa, um competente quarto Raikage sucedeu. Kirigakuri, sob o comando de Yagura, passou os anos de guerra expandindo e fortalecendo silenciosamente suas forças. A essa altura, seu número de ninjas conhecidos ultrapassava até mesmo o de Iwa no pós-guerra, e os 7 espadachins ninja começaram a se destacar, elevando Kiri ao terceiro lugar. Novas classificações: Konoha, Komogakuri, Kirigakuri, Iwagakuri e Tsunagakuri. Diplomacia do pós-guerra. Alianças pré-guerra: Komogakuri, Iwagakuri e Kirigakuri contra Konoha e Tsunagakuri. Iwa e Kumo, que iniciaram a guerra juntos, estavam agora divididos. A traição de Iwa, que culminou na morte do terceiro Raikage, tornou impossível uma futura reconciliação. Kumo ainda queria lutar, ainda buscava desafiar o domínio de Konoha. Uma aliança com Konoha estava fora de cogitação. E a fraca e distante Tsunagakuri? Ainda menos provável. Apenas Kirigakuri permaneceu, outrora um aliado durante a guerra e agora forte o suficiente para fazer diferença. Então o quarto Raikage decidiu se aliar a Kirigakuri. Kiri aceitou de bom grado. Quanto a Iwagakuri, com o temperamento explosivo do quarto Raikage, reconstruir os laços com Kumo era impossível. Aliar-se a Konoha, seu inimigo jurado, ou a Kirigakuri, que os havia rebaixado. Impossível para o orgulho de Onoki. Sem opção melhor, ele escolheu a fraca e dependente Tsunagakuri, onde ainda poderia liderar a aliança. Konoha, observando Kumo e Kiri se aproximarem, esperava se aliar a Iwa para equilibrar a balança, mas foi rejeitada. No final, Konoha se viu recorrendo ao mesmo parceiro com quem havia começado, Tsunagakuri. Sem forças para fazer inimigos, Suna aceitou ambas as alianças quando foi abordado por Konoha e Iwa. Eles também reafirmaram seus laços com Kirigakuri, sobrecarregados como estavam por dívidas enormes. Yagura não se apressou em responder à oferta do quarto Kazekage. Ele deixou a carta de lado e continuou jogando shogi com o ancião Genshi. Genshi envelhecera ainda mais, mas estava de ótimo humor, parecendo ainda mais jovem do que alguns anos antes. No pós-guerra, disse ele, serão Kiri e Kumo contra Konoha e Suna contra Iwa. Número 2 e 3 contra número 1 e 5. Número 4 só pode andar com número 5. Yagura, de 12 anos, agora visivelmente mais maduro, assentiu. Não vai demorar muito para o Kazekage parar de gostar da gente. Com o fim da guerra, as aldeias logo voltariam a receber encomendas. Yagura já havia plantado surpresas explosivas para Konoha e Tsunagakuri no País do Fogo e no País do Vento. O mais jovem Kage estava prestes a dar aos seus rivais um choque que eles nunca esqueceriam. Ele fechou os dedos, abriu a palma da mão e deixou o pedaço de shoji capturado cair. Bom. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.